Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. E hoje estou com a Natália. E aí, Natália, como é que estamos? Tudo certo? Muito bem, obrigada por me convidar, tô super animada e também, né, por ser o meu primeiro, tô até olhando aqui, o cenário ficou bonitinho. Meu primeiro podcast com cenário vídeo, bonito. aí até falei, nossa, preciso encontrar um lugar na minha casa que não tá bagunçado, né, que tenha uma coisinha bonitinha atrás, assim, e é isso. Obrigada pelo convite de novo. Tá bonito o cenário, tá bonito. Tá bonito. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. E eu gosto muito do teu conteúdo, sério. Tu traz um lance de personalidade. Tu consegue colocar a tua personalidade dentro dos vídeos. E isso eu admiro bastante em criador de conteúdo, sério mesmo. Obrigada, de verdade. Que tu põe lances e criativos, como tu se comunica, como tu insere os inserts, as piadas. É um jeito só teu, assim, que eu vejo, sabe? Ai, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque assim, esse é o meu maior esforço mesmo dentro do YouTube, é de tentar colocar um pouco da minha voz. Acho que em qualquer trabalho criativo você quer colocar um pouco da sua voz, se diferenciar, né? Eu sinto que sempre no começo é mais difícil, porque você copia os YouTubers que você conhece, ou se você é um artista, você copia os artistas que você conhece, até você encontrar a sua voz. E eu sinto que foi de uns tempinhos pra cá que eu finalmente consegui encontrar, assim, sabe? Então é bom ouvir isso, porque eu me sinto encaminhada, assim, com a minha personalidade nos vídeos, com o meu jeito. E é bom de saber que outras pessoas veem também, porque no começo é muito confuso, assim, sabe? Mas você vai se encontrando, né? Prática, tudo. Então, Com certeza, com certeza. Eu sinto que aqui no meu podcast, eu sinto que eu tô encontrando minha voz, minha identidade agora, né? E como eu tava te falando antes, né, de começar a entrevista, eu tô 4 anos nessa idas e vidas, com uma pausa longa, com uma frequência muito doida, agora tô com uma frequência mais cadenciada. E tu vai quanto mais tu fica confortável no momento de criar, né, de desenvolver algo, de tu postar algo na internet, produzir conteúdo, mais tu se sente mais leve pra se mostrar o que tu é, né? aham, Enfim, eu te sim. conheci no vídeo do Terrify, né? O Terrify 1. Não sei se tu Sei, chegou a fazer sim, o não 2, fiz o né? 2 ainda. Então faz pouco tempo até. Ah, que legal. Não fiz. Esse. Tem uns vídeos específicos que realmente abrem o meu canal aí pra mais gente e tudo mais. E é interessante saber onde que a. Então você já me pegou numa época que eu já sabia um pouquinho a minha identidade melhor, porque antes, meu Deus. É ruim ficar revendo, eu não sei você com seus podcasts antigos e tudo mais, da Pá! aflição de você ficar vendo, você Demais! penando pra fazer um negócio, uma coisa que parece tão simples. Porque você assistir os outros Sim. fazendo, você fala, nossa, a pessoa é tão natural isso que ela faz. Eu vou saber fazer também. E você pega pra fazer, é impossível. E aí você tem que só aceitar que não vai ser tão bom no começo, você vai ter que postar do jeito que tá. Porque se você não posta, você não treina, né? Até uma hora você. Então eu tô mais encaminhada, você também, que ótimo. A gente já tá os dois, assim, mais na linguagem. Tamo indo agora. Tá indo melhor. E é isso Exato, que tamo você indo. falou, de você se sentir mais confortável pra se mostrar. E eu acho que também, talvez, pra mostrar lados seus que eu não diria que não são reais, mas uma performance, sabe? Eu não sei o quanto você sente isso em Sim. podcast, mas eu com vídeo, como tem muita liberdade para a criação, também tem muita performance de personagem, de coisa que eu não falaria na vida real, ou coisas assim nesse sentido, sabe? Ou tipo, não sei, talvez você explorar um estilo de conversa que você não explora com outras pessoas, enfim, de talvez, sabe, tipo, algo nesse sentido. Eu diria que eu. Sim, sim, te entendi. Eu diria que eu faço uma certa performance aqui, mas eu também acho que. Eu não diria, nossa, 100% eu, mas eu diria que. Hoje em dia eu faço podcast de uma forma mais natural e, consequentemente, eu vou falando mais como eu falaria ou como falando coisas que eu penso realmente, sabe?
Porque, porque eu até falei isso pra ti antes, né? Tipo, eu não me prendo ao roteiro, né? E isso eu acho bom, sabe? Porque eu não me prendo numa, como tu falou, né? Tu faz performance, eu vi recentemente teu vídeo do Ursinho É. Pooh, Assassino Aham. Serial Killer, né? Um filme Péssimo, meu horroroso, Deus do céu, horroroso, muito né? ruim. Mas divertido. É, daí, é divertido por Só causa da por causa da dublagem lá, dublagem, né? senão teria sido horrível. Nossa, salvou. Se não, olha. Ah, Mas, tipo, ali tu teve que roteirizar, tu arranjou a fantasia, tu realmente tu faz um personagem, mas ao mesmo tempo eu sinto que é muito o que tu pensa ali mesmo, sabe? Ma- Porque eu sinto que outros criadores assumem um personagem e também assumem uma opinião, mas ah, não propriamente é sim. aquela Dá opinião pra deles, perceber sabe? quando a pessoa tá sendo mais autêntica, quando ela tá. É que deve ter muito bom ator por aí também, então às vezes a gente não tá se tocando. É. Mas eu sinto que isso que você falou de não seguir o roteiro ajuda muito, porque eu tenho um roteiro, eu tenho vídeos que eu não tenho roteiro, mas esses de análise de filme eu tenho roteiro, porque é isso que você falou, é tanto assunto que você se embola se você não tem, sabe? Tipo, eu admiro muito essas pessoas Uhum. que conseguem fazer um vídeo com começo, meio e fim, com uma narrativa, com storytelling, sem roteiro. Porque eu ainda não descobri qual que é a magia de fazer isso, eu não consigo. Mas assim, às vezes você tá falando e é que o roteiro que eu faço é um negócio todo escritinho, fala por fala, reação por reação. Ele é bem descritivo, às vezes até expressão da boca, som que vai fazer com a, tipo, sabe, os negócios assim, tudo é escrito. Mas às Uhum. vezes você tá falando em voz alta e fica horrível. Você fala, gente, não tem como. Na minha cabeça fazia sentido, mas você vai Aham. falar, não fica natural. Então você na hora tem que adaptar o que você queria dizer de uma maneira mais natural. E às vezes você tá falando e aí sai um pensamento na hora que não tava no roteiro. E vou falando, falando, falando e deixo. E às vezes é um segmento de, sei lá, 3 minutos, totalmente sem roteiro. Então, quando eu vou assistir um vídeo, eu nem sei o que mais foi roteirizado e o que foi criado na hora. Eu também não lembro mais. Eu teria que pegar o roteiro parte por parte para entender. E eu acho que Uhum. isso que talvez dê a sensação de ser um pouco mais autêntico, não sei. Apesar de ser roteirizado, eu acho que essa mistura Uhum. de não seguir fielmente o roteiro ajuda. E o fato de que eu regravo várias vezes também. Tipo, eu sou muito perfeccionista. Então, Ah, que sim. nem quando eu fazia curta-metragem na faculdade, a gente tinha que ter 3 takes certos, então eu tinha que filmar 3 certos. Ou seja, eram uns 15, porque para ter 3 certos e perfeitos, você tinha que filmar, tipo, 1 milhão de vezes. E aí eu sigo essa mentalidade, Uhum. assim, também, sabe? Então, isso é. Acho que é uma mistura de tudo, assim, mas eu fico feliz que parece autêntico, porque quem tá por trás vendo tudo, todo o trabalho que dá, tudo que faz, parece às vezes tão falso, sabe? Não sei. Perde um pouco a magia, né, quando Uhum. você tá fazendo, mas é legal saber que do outro lado da tela a pessoa acredita naquilo que tá acontecendo, sabe? Que de certa forma é real e não é real, é uma mistura de tudo. É, com certeza, né? Eu acho que, por exemplo, aqui, né, no Abrindo, eu vejo também, de certa maneira, eu colocando um roteiro me trava um pouco pra desenvolver o assunto, sabe? Porque, assim, tu pode entrar agora num assunto completamente inesperado pra mim, sabe? Não tava planejado pra mim entrar, tipo assim, sei lá, tu vai entrar no assunto Xuxa do nada. Não esperava que a gente falasse sobre a Aham. Xuxa, sabe? Daí, por isso que eu acho que às vezes o roteiro me trava, porque eu posso desenvolver. Porque eu vou estar mais preparado sem roteiro, desenvolver mais sobre a Xuxa do que com roteiro. Porque daí eu percebo, tá, ela tá entrando sobre o assunto da Xuxa. Como é que eu volto pro assunto que eu quero, sabe? E eu É, você vai não ficar sei, eu preso não. nisso, né? Bitolado, assim, Exato, nesse. exato. Daí eu não me sinto confortável de ficar pensando. Sim, faz total sentido. Ah, preciso falar disso. Eu não preciso Aham, falar disso, sim. sabe? É. Necessariamente. Preciso falar das coisas que eu gosto e entrar nos assuntos que eu gosto, É, sabe? flui, é mais um papo, né, como se estivesse conversando com alguém mesmo, uma coisa meio informal. Mas Exato. eu uso antes quando eu fazia entrevistas de emprego, eu usava essa técnica. Eu não sei se é uma boa técnica, mas enfim, me garantiu os empregos aí.
que eu não estudava nada, não preparava nada, eu ia completamente tentando não pensar na entrevista. Tentava sempre me distrair, não pensar nela, e aí chegar na hora, porque aí eu não ficava nervosa, sabe? E chegar na hora e simplesmente Uhum. responder com naturalidade, porque a pessoa vai descobrir quem eu sou quando eu estiver trabalhando, sabe? Então, eu vou eu Sim. mesma, espontânea mesma, não preparo nada. Essas coisas, sabe? Esses vídeos de preparo para entrevista, pontos-chave, não sei o quê. Nunca assisti nada, Uhum. porque eu fico com medo de acontecer que nem você falou. Você ficar preso nisso e querer ficar voltando. E aí, quando a pessoa me fazer uma Uhum. pergunta que não estava dentro do roteiro aí do tutorial, como fazer uma entrevista de trabalho, eu ficar fudeu, sabe? Ficar nervosa. Então, Uhum. assim, não é para toda entrevista de emprego que isso dá certo, né? Tem algumas que você tem que ir preparado. É. Mas, especificamente para minha área, que é uma área mais tranquila, né? Nunca precisei. Uhum. E sempre deu certo, então. Tu sabe, que tu falando isso, que os principais trabalhos que eu entrei, eu não me planejei, sabe? Realmente. Os que eu mais me planejei, eu não consegui entrar, sabe? Que eu fiquei bitolado em. Eu teve um trabalho que eu não entrei, que eu tava decorando todos os clientes que a empresa tinha. Você Pra saber. se na hora ela perguntar isso. Putz, agora eu sabia. Mas ela nunca perguntou isso e enquanto ela me perguntou uns assuntos mais relacionados a mim, daí eu não sabia Azar, responder, sabe? Porque eu não estava planejado a responder aquilo, é, sabe? Então, foi bobeira minha, mas eu também não quero dizer que, não estude a empresa que tu vai entrar, né? Estuda não, minimamente, exato. Tem decora entrevista um que você roteirozinho precisa. do que tu precisa se apresentar, né? Sim, Mas sim. nada muito além disso É. também, não fica Não, tem bitolado, né? entrevistas específicas que o pessoal tem que realmente saber tudo isso, sabe? De cliente e tudo mais. Mas, assim, acho que você tem que ver qual que é o trabalho que você tá indo, né? O que que eles vão esperar de você. E aí você Uhum. sente. Então, pra mim deu certo. Mas, né? Também não fui em tantas entrevistas de emprego assim. Então, talvez tenha sido coincidência mesmo. A taxa de acerto tá alta, então. Tá alta, foram De- tipo 3 entrevistas de emprego, então não tinha muito como e nada muito competitivo, sabe. Eu acho que pra vídeo é mais fácil de você encontrar, né. Enfim. É mais fácil, mas também é concorrido, né? Porque não sei se tu concorda comigo que são ainda que o mercado de edição de vídeo tá alto, mas são poucas vagas especificamente só para isso, Uhum. sabe? Tu acha que o que tu acha disso que eu En falei? Tu então, concorda eu comigo? na verdade, me expressei errado. Foi fácil de eu encontrar como roteiro, né, tipo, tem bastante opção pra roteiro, eu acho. Uhum. Principalmente pra vídeo Sim. corporativo, as pessoas precisam muito de roteiro. Agora, pra coisas criativas, realmente é muito difícil. Eu nunca encontrei, nunca consegui nenhum trabalho que tivesse nada criativo, é sempre pra corporação, ou o máximo de criativo que eu fiz foi quando eu trabalhei 1 ano e meio como roteirista de videoaula. E aí eles exigiam que a gente colocasse o Uhum. storytelling. Eram vídeos de 3 minutos, que você tinha que contar uma historinha e ao mesmo tempo passar a a aula. Enfim, se fosse física, fosse Uhum. engenharia, matemática, biologia, blá-blá-blá. Era de tanto de escola quanto de faculdade, então eram vários assuntos. E aí você tinha que fazer uma storytelling, então tinha um criativo. Mas assim, criativo Aham. mesmo, é bem complicado de achar, porque é muito panelinha, né. É uma área que tem foi isso que você falou, tem poucas É, opções e as exato. opções que Uhum. tem é panelinha. Mesmo eu como, hoje em Uhum. dia, freelancer de roteiro e vídeo para mundo corporativo, os trabalhos que eu tenho Uhum. são de contatos. Então, se eu não tivesse arranjado esses contatos, eu não ia nem saber como encontrar, porque por site é muito ruim, você recebe muito pouco. É, É. é uma área bem complicada mesmo. Tem opção, e se você encontra contatos, facilita, porque aí é um contato que passa para outro. Mas é uma coisa que é mais difícil do que Uhum. você ver um trabalho normal, que talvez você consiga você tem um direcionamento um pouquinho melhor de empresa que você tem que ir, ou enfim, é um pouquinho mais complicado mesmo. Não, com certeza. Eu vejo que
eu tava numa procura de fazer montagem de cinema, né? Aham. Fazer montagem, edição de cinema, daí eu fui procurando contatos e realmente foi isso que tu falou, que é uma panelinha, assim, sabe? Porque tu pensa, né, na visão do diretor, na visão da produtora que tá produzindo aquele filme, aquele curta, ele vai chamar Aham. as pessoas de É, faz confiança, sentido, sabe? Não vão sim. deixar um cara novato Verdade. assumir uma edição de vídeo de um filme de horas e horas de Se você tem a captação, né? possibilidade de Então, trabalhar com quem você confia e gosta, não tem jeito, né? Você acaba fazendo isso mesmo. É é. difícil mesmo entrar no meio. Acho que você tem que encontrar um, e aí desse um você vai conseguir se abrir e conseguir outros contatos, sabe? Eu não sei se no final você conseguiu se Uhum. arranjar, algum contato entrar aí na montagem de cinema ou no final não foi pra frente. Não consegui, não consegui. A única experiência que eu tive assim foi através de um curso que ele me forneceu as imagens de uma série que não foi pro ar, Ah, sabe? Mas além disso, não. Mas é uma coisa que eu fui estudando e fui me pegando gosto, assim, de estudar, de reparar, de analisar a montagem dos aham. filmes, sabe? Eu acho muito interessante. É, legal mesmo. E... Mas é foda, é foda, assim, né? Tu tem que também. Porque assim, não sei se tu sente isso, né? Que quando tu faz criação de conteúdo para uma certa mídia, tu se distancia de uma outra, né? No cinema. Então é um dilema que eu entro, assim, se eu continuo produzindo aqui ou eu vou direto. Porque é um gerenciamento de tempo que tu tem que ter também para esse tipo de coisa, né? Para tu É difícil. se investir num cinema e tu vai ter que abandonar outros projetos, né? É uma coisa que às vezes as pessoas que querem entrar nisso não pensam, né? Que, enfim, seria doloroso abandonar esse projeto, outros, sabe? É complicado mesmo. Mas ao mesmo tempo, será que é necessário ou eu posso tocar os dois, Eu sabe? acho que vai depender muito do projeto e você ir testando e, né, acho que ver se você consegue ou não. Mas realmente eu acho que para você entrar no cinema também é uma área complicada em relação a dinheiro, né? E querendo ou Ah, não, a com gente tem que certeza. pagar contas e tudo mais, ter essa parte chata de É. adulto, que às vezes eu fico muito feliz pelas pessoas que conseguem fazer isso que você falou, que é trabalhar e conseguir pagar as contas e também ter tempo para os projetos pessoais. Tecnicamente, é o que É. eu faço, eu não sei você, mas é o que eu faço, eu trabalho, mas eu tenho o YouTube também. Só Uhum. que Não, eu também faço isso. Uhum. então, só que o podcast eu imagino que você não gaste muito dinheiro com ele, da mesma forma que eu não gasto muito dinheiro com o YouTube. Agora você fazer Sim, sim. um filme, um curta, essas coisas, você tem que encontrar o dinheiro, tirar do seu bolso, aí já fica mais complicado, sabe? Acho que isso que você precisa ter uma equipe, e você consegue fazer sozinha, eu consigo fazer sozinha. Para você ir para o cinema, você tem que encontrar um Uhum. pessoal que todo mundo está disposto a ter esse tempo, um bando de adulto com É. tempo, difícil de achar, já. E bando de adulto também que está disposto a contribuir de graça. Ah, talvez até pôr dinheiro do próprio bolso, é muito difícil, sabe. Eu tenho uns amigos que É. estão fazendo, eu fico muito feliz por essas pessoas e quero um dia voltar também, tipo, entrar nesse meio, mas eu acho que, sei lá, você tem que estar preparado para organizar muita coisa, assim, sabe. Mas é isso, eu acho que é possível sim, só tem que se Não, organizar. possível é, né? Mas tem umas contramão aí, É, né? Foi o que tu falou, né? Porque tá, tu vai. O complicado, né? Tu vai ter que ter dinheiro, tu vai ter que achar equipe, e o mais complicado ainda, essa equipe esteja entendendo a tua visão do projeto e que esteja disposta a seguir aquele projeto, né? Porque eu já entrei, ou só entrei por cima em alguns projetos de curta, projetos de uma produtora de cinema independente, assim, de uns amigos, e não foi pra frente porque a maioria da equipe não estava disposta, sabe? Eu lembro que a primeira reunião que um amigo meu marcou pra gente montar essa produtora tava cheio de gente, mas na segunda reunião só tinha eu e mais uma pessoa, sabe? Então, tipo assim, é foda, isso né? que Tu engajar uma tem que galera achar dessas, né? muita gente com vontade, né. Eu acho que esse é o mais difícil É. mesmo de você
encontrar um grupo de pessoas que tá afim. Mas também eu acho que depois que você encontra, facilita, porque aí são contatos que você vai levar pro resto da Ah, vida sim. e provavelmente te chamar para outros projetos. Então, acho que é difícil de engatar, mas Uhum. depois que você vai ficando mais fácil, assim, sabe, de entrar no meio. É que eu ainda não tentei. Eu saí da faculdade e me desprendi completamente do cinema. Uhum. Mas eu vejo muita gente fazendo, muita gente próxima a minha fazendo, então se eu quiser uma hora, eu sei que eu consigo entrar. Eu só preciso, é isso que você falou, ter Uhum. tempo e pensar, eu vou conseguir priorizar YouTube? Porque, né, não consigo nem quase agora postar com uma um cronograma decente, então imagina com outros projetos. Mas à vontade mesmo, né, eu acho que fazer coisas diferentes, Ah, né, sim. fugir um pouco da rotina. Eu fico pensando nisso, né? Que tu tem que entrar, né, nesse jogo do YouTube, no caso, né? Focando mais no YouTube, de frequência mesmo, né? E isso é bem exaustivo, né? Bem exaustivo. Porque, como a galera que me acompanha sabe, como eu te contei antes, né? Eu posto o podcast 2 vezes por mês, né? Porque é a demanda que eu consigo cumprir, sabe? Só que para o canal não ficar abandonado. Eu falo isso, né? Eu posto vídeos de horas e horas e com pouca frequência. Isso é uma coisa que o algoritmo detesta, Exato. sabe? Depende, na verdade, Mas. viu? mas Você sente isso? Porque é, eu eu percebi sinto. que então, é porque eu não sei como que é para podcast, mas o meu algoritmo foi conhecendo meu canal e eu percebi que ele gosta de vídeos longos, porque ele gosta que você fique no YouTube. Uhum, Então, tipo, quando eu consigo, eu já reparei, teve uma época que eu estava conseguindo postar mais, porque eu estava postando vídeos menores. E eu tinha menos visualização, menos uhum, entrega do que eu ficar um mês sem postar, só que postar um vídeo de 40 minutos. Porque aí tem uma entrega muito grande. E pelo menos o número de views que eu uhum, faço não é suficiente para pagar as contas, sabe? Não é uma grana muito boa. Mas eu sinto que eu uhum. ganho mais fazendo vídeos longos e menos vezes do que vídeos curtos e mais vezes. O ideal seria vídeos longos Aham. sempre, porque o YouTube quer que você fique bastante tempo na plataforma, né? Até Pra tu porque ver. você consegue Uhum. colocar mais anúncio e também ele entende pela retenção. É que como você posta só podcast, eu acho que talvez o seu algoritmo não tenha alguma coisa para comparar. Mas no meu caso, ele compara É. assim. Então, a maior parte das pessoas, tem pessoas que ficam até o final, tem pessoas que ficam menos. Aí ele dá uma média de que as pessoas assistem 50% do meu conteúdo. Se eu posto um vídeo de 40 minutos, ele entende que as pessoas estão ficando 20 minutos no meu canal. Se eu posto um vídeo de 10, ele entende que as pessoas estão ficando 5 minutos. Ficar 5 minutos o vídeo não tá bom. Ele não Uhum. vê o tempo de vídeo, ele vê o tempo que a pessoa ficou na plataforma, sabe? Então, ele entende que vídeos Entendi. maiores são melhores, então ele entrega muito mais. Mas ele tem essa comparação. Não sei se porque o seu só tem vídeos longos, é uma entrega igual para É. todos, você sente. É que eu acho meio doido essa história também, porque pra mim ele entrega menos por conta disso, né? Por ser pouca frequência e vídeos longos, né? Mas eu acho que depende também na comunidade que tu constrói, né? Porque também assim, tu tem uma comunidade forte que também, se tu entregar um vídeo longo, a pessoa vai curtir porque gosta de te ouvir, Entendi. sabe? Gosta de ouvir tu falando sobre os filmes de terror trash, né? Era só Da tua maneira, fala da fazer tua. bullying com filmes. Aham. Tu humilhando. Então a pessoa tem a tendência a ficar mais, a curtir mais, porque é mais tempo de Mas ti, sabe? Daí, como eu tô construindo um público agora, não sei se o YouTube entende que agora que é um vídeo desinteressante pro público do podcast. Mas é muito doido também, porque eu sigo as tags, eu vejo aonde vem as tags, para onde vai o meu vídeo. E é nos podcasts bem padrão. É o famoso mesa cast, mas é mais ou menos a mesma coisa, assim, sabe? Só não tem uma mesa entre nós, exato. assim, né? Mas é a mesma dinâmica, assim, sabe?
Então, é muito doido também Você pensar. tem TikTok? Não tenho Precisa fazer TikTok. Não tenho TikTok. TikTok. Eu faço conteúdo no Shorts e no Instagram, no Não, vai pro Reels. TikTok TikTok. eu fiz, mas não investi Vai pro muito, não. TikTok, porque podcast eu acho que é difícil das pessoas te acharem no YouTube. Eu acho que talvez pra mim seja mais fácil, porque eu tô falando de assuntos que estão na boca das pessoas, entendeu? A pessoa vai pesquisar um filme, sei lá, o meu primeiro vídeo que estourou, eu não tinha nem 100 inscritos. E aí eu passei 1 ano e meio com menos de 100 inscritos. Demorou bastante. Todo por 1 ano e meio eu tinha 30 views, 20 views, que era o pessoal da minha família, meus amigos e tudo mais. Aí eu Sim, sempre fiz assim. sempre assim, né. E aí eu fiz um vídeo de uma série que foi minha primeira análise de filme de uma série que ia lançar em 1 semana. Aí eu estrategicamente pensei: "Ah, as pessoas vão querer ver a segunda temporada, vão querer ver resumo da primeira temporada". Eu sempre faço isso antes Uhum. de ver a segunda temporada. Vou postar um vídeo falando sobre a primeira temporada, porque a segunda não saiu, não tem como eu imaginar como vai ser. Vou fazer sobre a primeira, que aí a pessoa vai pesquisar sobre a segunda e vai cair na minha. E aí, quem sabe, se ela clicar lá, Uhum. enfim, aí foi assim, aí o meu canal deu um super boom, que foi de 100, nem 100 inscritos para 10 mil em, sei lá, 2 semanas, foi muito rápido. Mas por Caramba. quê? Porque, tipo assim, como que um canal pequeno, super pequeno, consegue ganhar tantas views? Porque eu estava falando de um assunto que o pessoal estava pesquisando. Como você faz entrevistas de Uhum. pessoas, é uma coisa que as pessoas vão pesquisar menos. Então, no YouTube, eu acho que é mais difícil você Uhum. ser encontrado. No TikTok, quando você pegar assunto curto com as pessoas, é mais fácil de viralizar, é muito fácil viralizar no TikTok. Eu acho que você tinha que investir no TikTok Uhum. mesmo, viu? Tipo, tentar um Aí eu público tenho uma lá, tendência a não e aí investir, cara. eu sei que tem preconceito com o É, TikTok, eu mas tenho. Eu juro, tenho preconceito, admito. tenta, de verdade, dá pra ser legal. Eu vejo os TikToks de podcast que eu gosto, dá pra fazer legalzinho com Uhum. legenda e, tipo, você não vai ganhar dinheiro lá, mas Uhum. você vai conseguir o público, porque no YouTube é Sim. difícil. Eu mesmo tinha que fazer TikTok, eu tô dando conselho e eu não sigo meu próprio conselho, né. Todo mundo fica falando pra mim: "Faz TikTok, cara, faz TikTok". Mas tem que fazer mesmo. Eu acho que não tem jeito, sabe. Ah, o bom do TikTok é não tem limite de tempo, né? Exato. Pu- Putz, eu odeio isso, né? O Shorts é 1 minuto, não dá pra tu fazer cortes de um É, minuto, não dá, sabe? impossível. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, Impossível assim. também. Eu tentei É, fazer shorts, não e dá. já no Reels fica muito picotado, no Shorts é pior, mas o TikTok não tem limite, né? Ou tem, tipo, mas eu acho que é o suficiente pra Uns 2 encerrar um minutos, assunto, eu sabe? acho, ou Então, 3. boa dica, boa dica. Não, TikTok. Mas como é que tu cria no TikTok, hein? Meu, Tu faz algo novo ou tu pega o que tu já fez você no teu pega coisa, canal? eu vou te mandar uns podcasts que eu adoro, que eles fazem TikTok, e porque você pega uma conversa que você tá tendo com a pessoa, por exemplo, a gente tá aqui falando de TikTok, então hoje você vai cortar um fragmento e colocar no TikTok Aham. isso, pra usar uma metalinguagem, uau, oi TikTok. Aí você coloca a legenda que, tipo, eu acho que as pessoas no TikTok elas gostam de ficar presas. A gente no YouTube, eu consigo ficar 2 horas Uhum, vendo 2 pessoas conversando sem nada. Pra mim é tranquilo. No TikTok é o uhum, pessoal que quer as coisas assim. Então você vai colocar uma legenda falando tudo o que a pessoa tá falando, às vezes a legenda completa ou palavrinha por palavrinha. E aí eu começo a fazer uma metáfora para você falando, o TikTok é tipo um coelho. Ele é mais rápido, não sei o quê. Aí você coloca um videozinho de coelho, você coloca outras coisas para ir uhum. deixando mais interativo. E você pega algum fragmento do podcast que você falou: "Caralho, essa conversa aqui foi ótima. A pessoa falou uma frase sensacional. Eu quero jogar isso no TikTok para as pessoas ficarem: 'Nossa, que conversa legal, quero ouvir mais sobre ela'". Aí clica no YouTube para ver tudo, sabe. Muito podcast eu conheci pelo TikTok. É realmente é triste, Loucura. né, porque a gente tem um pezinho atrás, mas depois que você entra é difícil parar, porque o algoritmo ele fica tão perfeito pra você, ele é tão, tão melhor que o YouTube e o Instagram, que é assim,
é bizarro o quão perfeito é o algoritmo. Então, para pessoas que gostam de podcast, vai todo mundo encontrar facinho o seu canal. Acho que é uma... Tenta. E aí você vê a diferença. Tá, obrigado pela dica. Acha? É, Obrigado, vou tentar faz o realmente. teste. Ah, Vou fazer, até vou é fazer. divertido, né? Fazer uma, tipo, uma ediçãozinha. É gostoso fazer um conteúdo diferente e tudo mais. Acho que você vai gostar. Tu falou agora um negócio importante, né? Que eu vejo muitos produtores de conteúdo que desistem cedo, logo cedo, por conta disso, sabe? Tu tem que realmente gostar do processo, sabe? Tu tem que gostar do que tá fazendo e valorizar as pequenas conquistas. Parece um papo bem daqueles podcasts Coach. de coach, né? De Aham. muito genérico. O céu é azul, né? Uau. Tipo assim, umas coisas bem óbvias. Mas, tipo. Mas é muito isso, sabe? Tu tem que ir testando formatos. Eu aprendi com o Luigi, né? Eu tô fazendo um curso do Luigi, né? Que ele fala sobre criação de conteúdo. E ele diz assim, né? Que tu tem que testar e tem que experimentar a linguagem e tu tem que jogar o jogo da rede Não tem social, né? jeito. É. Porque não adianta tu bater na parede. Se tu não fazer o que eles querem, tu Ah. não vai crescer, né? E você pode também Tu não vai colocar a crescer. sua pegada no negócio, sabe? Eu acho É, que eu tenho muitos amigos. Não sei quantos anos você tem? 23. 23. Ah, você é mais novo. É que meus amigos, eu tenho 27. Meus amigos 27, 28. Aham. Isso já é mais da época do TikTok um pouquinho. Um pessoal muito Só, preconceito. Não, só. TikTok é dancinha, TikTok que realmente tem. E assim, cara, cada um tem um gosto, não tem nada de errado com as dancinhas também. Cada um usa pra uma coisa, é gostoso pra você se distrair, é gostoso pra você dar risada, pra você ver videozinho de bebê ou história triste de cachorrinho sendo resgatado. Tem pra tudo, assim, os gostos. Mas também é um ótimo lugar profissional. Eu vejo muito curta feito pra Sim. celular, que é tudo na vertical, e a dinâmica funciona no vertical e funciona no rápido. Uns curtas que é... Não sei se você pegou a época do Vine, você lembra? Mas é tipo... Que o Vine veio, Muito veio por antes do cima. TikTok. Só que era uns curtazinhos de 6 segundos de comédia. Muito bobos, mas você tinha que ser criativo em 6 segundos. Aí agora com o TikTok você tem mais tempo. Só que o pessoal faz com umas putas produções, assim, com câmera boa, com microfone, com roteiro. Umas produções muito boas, sabe? Você fica, caramba, o TikTok tá com um lado artístico muito grande, muito lindo. O clipe de uma música feito direto pro TikTok, que viraliza mais. E aí, só porque é lá não quer dizer que Aham. não tem qualidade, sabe? Eu acho que você só precisa ajeitar seu algoritmo, que vai aparecer muita dancinha, vai aparecer muito vídeo de cachorrinho no começo. Mas aí, gente fazendo piadinha com peruca, sabe? Você entende tudo. Mas aí você vai dando não Sim. interesse e vai entrando. Já posso até recomendar um povo aí que faz curta, que faz podcast, umas coisas bem legais pra você dar uma olhada. Pô, depois E me recomenda até. aí, eu tô curioso mesmo. Então, e criar. Eu faço essas recomendações, mas eu tinha que seguir elas. Criar conteúdo pro TikTok mesmo, sabe? Planejando pro TikTok, falando do seu trabalho e tudo mais, se apresentando de uma maneira interessante pra trazer pessoas pro canal no YouTube, sabe? Isso é uma coisa que eu Mas queria o que te fazer impede de também. fazer também? Oi? É, o que te impede de fazer também? Ai, preguiça. Realmente, assim, tipo, honestamente é preguiça. Porque é isso que você falou. Eu tenho Sim. dificuldade de condensar meus pensamentos. Eu sou super falante, tudo que eu penso são ideias que... É. Eu já tentei escrever roteiro para o TikTok. Fica com 3 minutos. E o TikTok você tem que ser criativo em 30 segundos ou menos, sabe? Até dá para fazer mais, mas o ideal é você ser muito rápido. Eu não consigo. Parece que eu nasci pra falar muito, sabe? Então, tipo, é muito difícil. Aí tem que ser, eu acho que você tem que ter um pensamento mais simples. Não quer dizer que é ruim ou burro, tudo mais. É mais simples só. E acho que às vezes eu tenho ideias Aham. muito mirabolantes e tudo mais, mas dá pra você ser criativo e inteligente com a simplicidade. É que eu tenho dificuldade, é tipo um esforço mesmo. Mas Sim. eu acho que é legal o exercício, né?
Sim, é um esforço de tu. E no podcast é muito isso, né? Tu condensar em um pequeno trecho e tu passar um pouco da essência do teu programa nesse pouco tempo e tu tentar encerrar o assunto nesse pouco tempo, né? Então é um desafio É, você tem que tenso, achar um assim. pensamento bem curto. É, Sim, sim. sim. Tipo assim, eu concordo que tem muita qualidade no TikTok, assim, mas eu acho que eu tenho uma tendência a gostar mais de conteúdos longos, assim, então por isso que eu não vou, logo de cara eu não vou com a cara, sabe, do TikTok, porque como tu falou, né, o algoritmo te recomenda conteúdos mais rápidos e que tu fica com um longo período de tempo na plataforma, assim, É, né? da Então, ansiedade mesmo. quanto mais conteúdo tu consumir naqueles poucos segundos, melhor pro É, TikTok, né? seria. Porque também é uma guerra de streaming, né? É uma guerra é uma guerra de todos os streamings, né? Quanto os que a gente citou, da internet e nos outros, né? Então, é uma guerra de atenção, né? De certa É, forma, né? exatamente. E o TikTok Das plataformas, né? realmente é uma plataforma complicada, que quando eu passo. Hoje em dia eu não uso mais tanto, mas já passei uma época viciada e você tem até dificuldade de ver filme, sabe, depois, porque é conteúdo muito rápido. É isso que você falou. Você fica Uhum, muito tempo e quando você vê, já passou uma hora, você tá no TikTok. E é conteúdo muito rápido, você não sabe onde você uhum. começou, você não lembra um vídeo atrás que você estava assistindo. Então a sua cabeça fica maluca. Aham. Assim, não acho que é uma plataforma saudável para você ficar muito tempo mesmo, não. Talvez é boa para, Uhum. sei lá, na fila do médico, ou se você quer divulgar o seu projeto. Agora, ficar muito tempo no TikTok é Uhum. perigoso mesmo. Eu tive que tirar o do meu celular, É. porque eu comecei a ter dificuldade de ver filme, e eu comecei a ter dificuldade de ver vídeo no YouTube, que é mais curto ainda. Eu falei, gente, não dá, vou Nossa. pirar, né? Uhum. Então, aí eu cortei. Mas é. Não, é tenso assim, né? Mas, assim, eu quero trocar um pouco de assunto, porque a gente tá falando de produzir conteúdo, né? Produzir do zero um vídeo, né? Esse processo. Tu planejou ir mais pra uma linha de filmes de terror porque tu gosta ou tem mais coisa pra se falar, sabe? Por que tu foi mais pra essa linha de filmes de terror? Então, eu não sei também, pra falar a verdade. Eu acho que eu queria. Assim, eu fui me tocando. Não foi uma coisa que eu planejei, mas eu fui me tocando que eu escolhia filmes de terror por esse motivo. E aí eu fui indo. Eu sentia que eu queria trazer. O meu canal, desde o começo, ele foi voltado pro humor. Eu acho que é isso que ele. Todos os vídeos não tem nada a ver um com o outro, mas tudo se linka para tentar Uhum. apresentar qualquer seja o assunto de uma maneira divertida, que não se leve muito a sério, enfim. Uhum. E aí, eu tentava, coincidentemente, o primeiro foi de terror, assim, suspense. E aí, quando eu comecei a pensar nos próximos que eu ia fazer, eu pensava em terror porque, como eu queria trazer comédia, eu sentia que eu falando de um filme de comédia, dá pra fazer. Tem muitos youtubers que eu assisto que falam de filmes de Uhum. comédia, eles são um canal de humor e falam de filmes de comédia, mas eu acho que eu teria que entrar muito no humor do filme, eu teria que conseguir conciliar o meu tipo de humor com o humor do filme, talvez competir com ele, não sei. Teria que entender como ia fazer Uhum. isso. Para romance, eh, eu acho que eu gosto muito de assistir, é um tema que eu tenho interesse bastante, mas eu acho que talvez limite um pouco o meu público. E drama, eu acho que ficava. Eu já tentei pensar em alguns filmes de drama, mas como eu faço algumas piadinhas, às vezes eu não queria parecer insensível. Tem muito filme que eu assisto até de terror, que acaba tendo algumas coisas mais Uhum. tensas. E eu falo, "Eu não vou falar sobre esse filme porque vai ficar insensível, sabe? Tem que tomar muito cuidado onde você vai meter piadinha e Uhum. tudo mais." E aí o terror, eu sinto que o terror e a comédia, eles são perfeitos um pro outro. Eles casam muito, muito bem. E isso em filme É também. verdade. É perfeito, né? Porque assim, você conseguir fazer uma pessoa se assustar e fazer uma pessoa rir é muito difícil. Porque é muito subjetivo, que cada um tem medo, que cada um ri.
E aí você conseguir juntar os dois em um é um trabalho, né, complicado. E também tem quebra de expectativa, porque às vezes você tá com medo e aí você ri, tá uma parte tensa e você dá uma risada e você relaxa. Aí você vai se assustar de novo. Então fica quebrando a expectativa. Aí eu achei que, tipo, pros meus vídeos seria mais interessante eu falar de filmes de terror, porque aí eu poderia trazer um assunto que é do interesse das pessoas, que as pessoas têm curiosidade com suspense por terror. Tem muita gente que não tem coragem. Então tem muita gente que comenta até, eu não assisto filme de terror, mas eu queria assistir. E aí eu vejo pelos seus vídeos, porque fica mais leve, sabe? Então, eu comecei a me tocar que eu tava escolhendo só filmes de terror depois de um tempo e comecei a tentar fazer esse pensamento, por que eu tô fazendo isso? E aí foram essas coisas que eu cheguei na conclusão, sabe? E principalmente isso de poder ter o contraste de ter o terror e fazer piadinha, tá sempre fazendo esse contraste assim, sabe? Então foi mais pra esse lado. Sim. Mas não é necessariamente um gênero que eu quero seguir. É que eu não tentei outros ainda. Mas tu ficou muito famosa É nesse que fica gênero, né? cômodo, né? As coisas. Não, fama é relativo, né? Mas tu viralizou bastante Sim, falando desse então. gênero, Mas né? isso é uma coisa que, assim, não me prende. Porque eu vejo muito youtuber falando, tem muito youtuber que tem uma fórmula. E aí, primeiro que eu sou muito nova de canal, né? Eu tenho poucos vídeos e tudo mais. Mas eu vejo muito youtuber falando, quando você encontra uma fórmula é difícil de você sair dela, porque é a que dá certo. Isso não necessariamente me prende, porque eu não trabalho com YouTube. Eu acho que se eu trabalhasse com YouTube e dependesse do dinheiro do YouTube, eu ia estar mais presa. Mas agora eu sinto que eu posso tentar outras coisas. Vira e mexe eu dou uma tentada em outras coisas só pela diversão. Percebo que eu não curto muito. Nem pelas visualizações, porque meio que mantém a mesma coisa, sabe? Claro, nenhum dá que nem uma análise de filme. Mas, pra mim, por enquanto, onde eu tô no meu canal, tá bom do jeito que tá, sabe? Claro que sempre é legal crescer e eu viso crescer. E seria um sonho eu parar de trabalhar e só trabalhar com o YouTube. Mas, por enquanto, não é uma coisa que eu dependo dele. Então, eu posso fazer testes. E aí, eu queria começar, eu tenho planejado aí uns vídeos diferentes, pra fugir um pouco, talvez, de filme. Continuar falando de filme, claro, que eu adoro. Mas fazer estilo de vídeo de commentary, não sei se você já ouviu falar no que eu explico. É tipo, do Sim, pessoal sim, sim. comentando de coisas. Então, vou comentar sobre a era 2000. Ou tem um youtuber que eu gosto bastante, que ele comenta sobre jogos. Aí ele fala de jogos de terror. Aí ele fala de risada em jogos, ou crianças em jogos, zumbi em jogos. Tipo, ele fala de coisas específicas, e aí ele fala de assuntos, sabe? Ele faz uma pesquisa em cima disso. Eu acho isso muito legal, que é uma coisa que eu quero entrar esse ano no meu Pô, canal. é massa mesmo. Eu te vejo fazendo isso. Pô, eu te vejo fazendo isso porque eu já vi teus vídeos solos. Teve um que tu falou, o que fazer na pandemia, agora me fugiu o título, Sei, né? Mas, É o mais que fazer vlog, quando está assim. sozinho. Aham. Eu acho que o que fazer quando não tem vida social, eu acho que é isso. O Isso, título, é o não é esse? primeiro. Isso, É o né? primeiro, sim. É o É o primeiro do primeiro. canal? É o primeiro vídeo, é. É o primeiro vídeo. Nossa, e É um fez vlog. viralizou bastante, né? Então, Logo de início, não, assim. não foi. Não, na época, nem. Na época, ele foi o meu vídeo com mais views na época, porque quando eu postei, vários amigos meus repostaram. Tipo, meus vídeos, familiares, ficaram postando no Facebook. Então, o vídeo pegou, sei lá, 300 views. Pra mim, isso eu fiquei, caralho, 300 pessoas estão assistindo, meu Deus. Que é um número enorme, né? 300 pessoas é muita gente. E É. aí, os outros vídeos tinha 10. É porque esse primeiro, as pessoas ficaram, nossa, Nath, que legal que você tá fazendo um canal no YouTube. E aí, todo mundo repostou. Tipo, as pessoas foram muito fofas, sabe? Acho que eu tive tanto tempo medo de fazer um canal, as pessoas me julgarem, não sei o quê. Foi o contrário. Eu postei, todo mundo ficou feliz por mim, que eu tava feliz com o que eu tava fazendo. Então, assim, foi até uma esperança, assim, nas pessoas, sabe? Tipo, foi um momento fofinho. Porque acho que a gente julga os outros e a gente nem sabe como os outros reagiriam às coisas. É. Mas aí foi... Esse viralizou. Depois que o meu primeiro vídeo de análise de filme viralizou,
por algum motivo esse viralizou. Eu não entendi por quê também. Por que que foi ele. Eu acho que talvez um canal novo, quando você vai assistir um canal novo, eu faço bastante isso. Eu vou nos mais antigos e vejo o primeiro da pessoa. Ah, faço E isso de vez em quando aí. também. É legal, Então, né? eu É acho que deve massa, ter né? sido isso. É, pra saber da onde a pessoa veio. Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque o meu primeiro vídeo de análise de filme viralizou. E aí as pessoas talvez queriam saber como era o meu primeiro vídeo. Então ele viralizou também, mas foi só uma Sim, coincidência mesmo. Porque ele não tem nada a ver com os outros, né? sim. Que são maiores no meu canal. Ele é um que foge da caixinha, assim. Eu acho que por ser o primeiro mesmo. E tu fala sobre um tema muito relacionável, né? Uhum. Que é. E principalmente no momento que a gente estava vivendo ali, né? Que parece já distante, né? Que é da pandemia, né? Mas que realmente o pessoal não tinha como socializar, né? E depois, as pessoas que estavam tendo uma vida social fraca, assim, né? Também vai se identificar com o teu vídeo. Tanto falou pra todo É, mundo acho que ali. foi um título chamativo, né? Pode ser isso mesmo. Foi, foi. Mas eu mudei esse título depois. Então, Ah, é? Era o quê? ai, alguma coisa com brechó, eu acho. Ou coisa pra fazer na pandemia, não sei. Enfim, era outra coisa. Aí eu falei, ah, não, vou fazer alguma coisa mais chamativa, né? Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o YouTube também. Que você tem que. Os seus títulos não precisam ser completamente descritivos fielmente ao que tá acontecendo. Eles só precisam não ser clickbait, né? Precisa ter alguma coisa relacionada e chamar a atenção das pessoas. Mas vai um tempo até você descobrir como escrever. Até hoje eu tenho dificuldade de escrever título. Pra mim é a parte mais difícil, porque é aquela coisa que chega naquilo de novo. Como fazer algo bom em poucas palavras? É difícil. Eu tenho muita dificuldade com o título. Pra É. mim é a pior parte, assim, de longe. E eu viro e mexo, mudo o título. E eu sempre reparo algumas pessoas nos comentários, mudou o título 1000 vezes, não sei o que. Meu filho, eu não sou boa nisso não, sabe? Tem que ficar trocando algumas vezes, tipo... Mas legal que as pessoas reparam, né? Eu não consigo lembrar do título dos outros, assim, depois que eu assisto um vídeo. Tem uma galera que acho que tem uma memória Bom, meio fotográfica, assim, né? Porque, enfim. bom, meus títulos assim eu deixo padronizado, né? Tipo, o nome do convidado e os temas que a gente fala, né? E daí eu coloco I muito mais, Sim. sabe? Às vezes não tem muito mais, mas eu coloco I muito mais, Só porque, chamar a tipo assim, atenção de alguma só pra dar. forma. É, Só mas pra, podcast tá certo, podcast é assim mesmo. É uma coisa é. mais direta, né? E a gente acaba falando além daqueles temas que tá no título, Uhum. sabe? Então eu normalmente coloco isso pra padronizar e também é a realidade, né? E tem muito mais também. Mas, cara, também acho de. Como a gente falou, né? É difícil encontrar um padrão, né? É, É difícil tu encontrar um padrão de criação, né? Quando tu encontra, assim, é suave, né? Porque, assim, as pessoas... Às vezes eu sinto que as pessoas que só consomem, né? Tipo, o público que só consome não para pra pensar no tanto que a gente faz, assim, né? Tipo, eu separo o microfone, eu separo a câmera, no caso, eu acho engraçado que alguns convidados falam, vocês do Abrindo Cabeças, falam como se fosse uma mega eu acho equipe, que eu falei sabe? vocês também nos e-mails que a gente trocou. Eu acho que tu Tenho falou no certeza, e-mail que tenho tu mandou certeza. vocês Eu também. sempre mando vocês. Mas eu faço É tudo, tá verdade. ligado? Você é um vocês, tecnicamente, então, né? Tá certo. Exato, eu sou o abrindo, né? Sim, sim, claro. Eu entendo a pessoa também achar que é um programa com várias pessoas envolvidas, mas também é isso, né? Tipo, a gente faz um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo e tudo sozinho, né? Como a gente falou antes, né? Então, é muito doido, assim. Tu vai esbarrando, tu vai escorregando até achar um formato que tu curta gravar e tu se sinta Exato, é confortável, né? bem isso mesmo. Se sentir confortável, eu acho que é essencial também, né? Sim, o que você falou, que você começa a se abrir mais, né, quando você vai se sentindo confortável. Querendo ou não, é uma exposição, né, qualquer coisa que você coloca na internet. Então, é, é difícil no começo mesmo, você vai se sentindo mais confortável, vai se abrindo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é perigoso ficar muito confortável, no sentido de que
eu, por exemplo, agora, Verdade. tô muito confortável, tô entediada. Eu gosto dos meus vídeos, eu me divirto muito, não teve nenhum vídeo até hoje que eu falei, puta, cara, foi uma experiência horrível. Até porque eu não tenho um chefe, então se eu não quiser postar, eu não posto. Teve vídeo que eu fiz que eu não gostei e aí eu não postei. Uhum. O roteiro que eu escrevi, que eu Uhum. desisti e joguei fora. Mas eu sinto que falta um pouquinho de desconforto para testar coisas novas, que volta naquilo que eu tava falando de Uhum. cansar um pouco de só falar de filmes de terror. Talvez ir para um gênero novo é uma boa. Entendi. Ou falar de outros assuntos mesmo, sabe? Tentar fazer uma coisa diferente. Eu acho que entrevista eu acho muito legal. Eu andei participando de uns podcasts recentemente, assim, e mais do que os assuntos, porque a gente falou muito sobre filme. E eu tô passando por uma fase que eu tô um pouco cansada de filme. Mas os assuntos foram maravilhosos pela Uhum. interação. Eu só queria estar falando com aquelas pessoas, sabe? Fiquei até Uhum. amigo da galera. E foi Sim. legal por causa disso. Só pelo estar falando com a pessoa. Mais do que os assuntos, sabe? Então, Uhum. eu tenho bastante interesse de colocar mais gente no meu canal, fazer um programa, fazer alguma coisa. Só difícil encontrar o quê, né? Porque a gente fica preso numa fórmula. E aí, se você quer sair dela, mas você vai pra qual direção? Tipo, tem que fazer teste, tem que Tu pensou em fazer fazer aí collab em algum momento do teu canal? Tipo, chamar um Eu outro penso youtuber bastante da vida? também. Uhum. Nossa, penso super, só que eu precisava entender como que faria a dinâmica, sabe? Eu assisto muito, mas eu fiz uma Uhum. collab uma vez no canal do Lucas, do Refúgio Cult, mas a nossa collab, Uhum. eu direta, na hora, falei pra ele, vou fazer um roteiro. Então, eu só fazia roteiro. E eu não me toquei que talvez a collab Uhum. daria pra gente fazer sem roteiro, talvez uma conversa mais impessoal, sabe? Isso faz um ano, sei lá. Uhum. Hoje em dia eu vejo que talvez eu teria me divertido mais se eu tivesse feito uma collab espontânea com ele, porque a gente não trabalhou muito juntos. Eu fiz um Uhum. roteiro, ele fez o dele, eu adoro ele, eu achei o cara super divertido. Só que eu não tive tanta interação com ele. Eu fiquei, caramba, eu fiz uma collab e não teve muita Uhum. interação. Então, é uma coisa que eu Aham. acho que é legal, assim, que eu tinha que pensar, encontrar em uns youtubers que fosse interessante de chamar e pensar em como fazer, assim, sabe? Não sei como, ter que dar uma planejada aí, mas eu acho que o live é uma ótima mesmo. Pô, seria interessante. E é interessante tu falar isso, que tu quer fugir do terror, fugir desse gênero, né, um pouquinho. Porque eu lembro de um vídeo que tu comentou com a Carrie Gilliam, que eu esqueci o nome, fugiu o nome, que tem o Aaron Paul também, do Breaking Sei que é Bad. mais suspense, Qual é o nome é desse Duel. filme? Mais Mais suspense, ficção assim. científica Eu achei do. super interessante esse É, filme, me interessou pra ver, ainda é não muito vi. bom. Mas tu fugindo nesse tema de terror, eu sinto que tu vai bem também, sabe? Ele foi. É verdade, ele deu uma fugida, né? Mas eu acho que esse filme deu muito certo comigo, eu acho. Eu me diverti muito fazendo ele. Porque ele tem uma comédia mais fria, assim, sabe? Uhum. E eu acho que eu não me sentia insensível fazendo as piadas que eu faço, sabe? Eu acho que com o terror é muito fácil você zoar filme de terror. Não Sim, sei, eu acho que talvez seja isso, sabe? E realmente. aí, com as outras coisas, eu não sei se. Às vezes eu fico com medo de ser insensível. Negócio de humor é uma coisa muito difícil, muito difícil. O Uhum. tempo todo, toda vez que eu vou postar algum vídeo, eu fico, caralho, essa piada passou do limite. Isso daqui vai magoar alguém. Será que as pessoas vão entender que às vezes é um personagem ou que, sei lá, tipo. Enfim, às vezes é aquilo. Às vezes são coisas reais, outras são performance. Eu reparo muito que a nossa geração entende muito esse tipo de conteúdo, mas às vezes a minha avó, por exemplo, vem conversar comigo e fala: filha, você tava muito agressiva, não sei o quê. Eu fico, vó, mas é uma performance, tá tudo bem, sabe? E aí eu sempre fico com medo das pessoas estarem entendendo, não da maneira irônica que é pra ser entendida, sabe? Uhum. Mas é isso, não tem como todo mundo entender tudo, gostar de tudo, é impossível. Tipo, as pessoas entenderem completamente o que você quer passar. Mas eu acho que é mais fácil com o terror, por causa Uhum. disso. Porque já é meio absurdo, sabe? Sim. Então, talvez seja. Né, não tinha me tocado disso, que talvez seja mais fácil, que eu tô muito confortável mesmo, que talvez eu devia pegar umas coisinhas mais
complicadas É foda, né? de sair da minha zona de conforto. Porque é como a gente falou, né? Tipo, porque já tu transportar o teu conteúdo, a tua essência em outra plataforma, já é uma zona. Tu sair da zona de conforto, né? De certa forma, né? Porque. Como é que tu faz isso, né? Como é que tu constrói isso, né? Porque tem isso também, né? As pessoas, de certa forma, gostam do confortável, né? Gostam da mesma coisa, mas ao mesmo tempo satura, né? Então, se tu não renovar é um equilíbrio, né? Tu tem que renovar tanto pra ti, tanto pro público, mas tu tem que renovar de uma forma que tu goste, que o público goste e que não seja brusca, sabe? É, sim, com certeza. Então, é isso que eu sinto hoje, sabe? É. E de manter, assim, sempre manter a sua essência, né? E eu acho que é, disso de sair da zona de conforto e tudo mais, eu gosto muito, muito desses vídeos de comentário que as pessoas criticam. Não necessariamente pessoas, mas pessoas, atitudes, canais, não sei o quê, que tem uma pegada um pouco mais direta, sabe? Só que eu, particularmente, eu tenho interesse, eu acho legal, mas eu, particularmente, eu acho complicado porque isso de falar é muito fácil criticar terror, também é muito fácil criticar filme, porque você não tá falando de uma pessoa, sabe? Você não tá É. magoando ninguém, não vai chegar na pessoa. Por mais que tenha muita gente que mereça uma crítica válida, e graças a Deus tem pessoas para criticar, né? Senão você ia sair todo mundo impune. E também tem críticas que são construtivas, óbvio, que são os melhores tipos de crítica, como comédia, que não sei o quê. Mas, querendo ou não, você ficar pro filme é confortável porque é uma opinião também, sabe? Agora, se você se volta a alguma pessoa, ou se você se volta, talvez... Eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre os anos 2000, por exemplo. É uma coisa que todo mundo tem muito conhecimento, e aí eu queria ser um pouco mais técnica, sabe? Teria que estudar em cima. E aí já foge um pouquinho da opinião. Então você sai um pouquinho da zona de conforto também de você receber crítica dos outros, É. que por enquanto eu tô numa zona de conforto de não receber muitas críticas, porque o meu conteúdo eu acho que ele é planejado pra isso. Eu até já reparei que toda vez que eu posto uma análise de filme, eu já fico mais preparada para críticas, enfim. E quando eu posto, sei lá, um vídeo de receita de bolo, um vídeo de vlog, não sei o quê, é tudo paz e amor. Eu tô mostrando a minha vida, sabe? Agora, eu falei de um filme, sempre vai ter alguém que não vai concordar, que vai achar alguma coisa errada, não sei o quê, que a pessoa tem toda a razão. Tipo assim, cara, você tem que discordar mesmo, tem que falar a sua opinião e tudo mais. É muito raro receber alguma coisa que não é uma crítica construtiva, sabe? É uma coisa, tipo, maldosa. É Agressivo, muito né? raro mesmo. É, sim. Graças a Deus, tô com uma comunidade fofinha. Mas, assim, eu queria me abrir a conteúdos que talvez tragam mais a opinião dos outros, sabe? Eu acho que eu Sim. tô um pouco blindada nesse quesito. Meu conteúdo é um conteúdo muito confortável, que é voltado muito em mim, e talvez isso não me gere tantas críticas, e fosse interessante me abrir mais, sabe? Tu diz assim, entrar em assuntos mais ousados ou mais polêmicos, assim, tu diria ou não? O que Pô, tu quer dizer com nesse sair da sentido, zona? eu não tenho tanta coragem, eu não tenho tanto interesse, pra falar a verdade, porque conflito é uma coisa que me deixa mal. Eu não ia Ah, dormir à noite também. se eu tivesse Também, conflito com também. alguém, entendeu? Sabe, eu sei que essas tretas, essas brigas, o drama faz você crescer e tudo mais, e é legal de assistir, eu adoro. Mas, ai não, eu não consigo ter briga na minha vida real, sabe? Se É. eu brigo com alguém, eu na mesma hora já quero resolver, eu não consegui dormir mal com ninguém, é tipo muita ansiedade, muita. Mas eu digo, talvez, não necessariamente voltado para pessoas, que eu tenho interesse, mas eu ainda não tenho coragem por causa disso, mas voltado talvez para assuntos, sabe? Que talvez tenha que ter uma pesquisa, falar sobre um tema específico. É que eu não consigo pensar no quê, porque eu quero entrar pra esse lado, mas eu não consegui pensar no que ainda, por isso que até eu não consigo te falar, porque eu ainda não consegui
entender aonde eu quero chegar. Sim, sim. Mas eu tenho interesse de fazer algum vídeo que fale dos anos 2000, que fale de MSN, fale de Orkut, fale dessa era toda, sabe? Um negócio Uhum. assim, uma viagem no Interessante. tempo, e editar como se eu estivesse no Movie Maker, com os slides bem toscos, sabe? Uma coisa nesse estilo. Legal. Mas aí teria que ter uma pesquisa mesmo, teria que É. ter um investimento de tempo, que aí entrar naquilo que eu te falei, que é um assunto mais abrangente, que muitas pessoas viveram nessa época, vai ter muitas opiniões, vai ter muito, enfim, coisas que eu vou ter que pesquisar para poder falar com, sabe, um embasamento melhor, assim. Mas é isso, tentar encontrar temas. Ou, tipo, temas, por exemplo, filmes de comédia romântica. Estão Uhum. morrendo ou não estão morrendo? Falar de temas, sabe? Sim. Só que aí tem que ter uma pesquisa. Então tem que ter um esforço maior. Porque agora eu assisto o filme, falo minha opinião do filme, pronto. A minha pesquisa não existe, sabe? É no máximo o que a audiência achou do filme e os meus conhecimentos básicos de cinema, mas não existe Uhum. uma pesquisa, sabe? Um Sim. trabalho, assim, além da parte criativa. Então, eu acho que eu queria ir mais pra esse lado, assim, sabe? Sim. De, enfim, um investimento diferente nos vídeos. Realmente, eu sinto que há essa divisão, né? Tipo, porque assim, eu quero entrar no assunto de como tu encontra esses temas, né? Como é que tu encontra falar. Porque assim, eu tinha esquecido do filme do Ursinho Pooh, eu vi notícias, eu vi saindo, olha só, comprou os direitos, vai fazer um filme de terror, depois ele sumiu. E pra mim surgiu como uma luva tu fazer o vídeo sobre esse tema, sabe? Foi, putz, perfeito. Ela pensou em falar desse filme, mas ao mesmo tempo. Mas é isso, tipo, ninguém mais tava falando desse filme, daí tu trouxe e gerou essa curiosidade. Putz, como é que será que é esse filme é real, né? Aham, E, sim. então é um desafio, né? Tu trazer esses temas que interessam as pessoas, né? Que pode interessar as pessoas, né? Essa é a parte mais difícil de fazer o YouTube mesmo, porque dá vontade de fazer aquilo que você quer fazer. Então, tipo, eu tenho vlogs, eu tenho receita de bolo, eu tenho outras coisas, que aí eu sempre tento dar fazer uma, pra não ficar tão básico, porque tem milhões de vlogs por aí, tem milhões de negócios de receita. Então, fazer um vídeo de receita de bolo, aí vou fazer uma cirurgia num esquilo, sabe? Tipo, tentar fazer umas coisas diferentes. Mas, tipo, trazer alguma coisa. Tanto que eu vou perdendo as ideias, eu não vou conseguindo fazer mais vídeos desses, porque fazer simplesmente uma receita de bolo, toda vez eu vou aumentando, fazendo uma coisa maior, É, quando eu volto, tipo, não. Agora o próximo vai ter que ser maior ainda, sabe? entendi. Então a análise de filme é mais fácil porque eu foco no tema. Mas eu encontro, pesquisando assim, estreias de março de 2023, filmes de terror que vão estrear em março de 2023. Uhum. Aí eu assisto alguns e eu tenho que sentir qual vai dar pra fazer um roteiro. Porque não é, ai, esse filme aqui tá todo mundo falando sobre ele, então eu vou falar sobre ele, porque aí eu vou conseguir engajamento. Que não tá errado fazer isso, tá certo, é inteligente. Mas eu não consigo, porque às vezes você assiste o filme e não vem nada na cabeça, sabe? Aham. Tipo, tem que vir alguma coisa quando você assiste. E esse calhou de ter uma dublagem enlouquecida. Eu falei, não, Quando não vai ter jeito. eu ouvi que tu falou, Não vai Ali, ter é uma jeito. dublagem de duas pessoas e as duas pessoas fazem todos os personagens. Eu, não Não, acredito. enlouquecido. Enlouquecido. E, tipo assim, demora um tempo pra você se tocar que é isso que tá acontecendo. Porque começa o filme e eles não falam. Tá sendo Aham. dublado por uma pessoa só. Mas você repara que... Eu comecei a reparar que a menina tinha entonação... A personagem principal tinha uma entonação estranha. Eu, gente, mas por que ela tá falando assim? Aí eu reparei que era uma entonação estranha porque era a entonação dessa personagem. Quando fosse aparecer outra, ia ser outra entonação. Então, tipo, aí eu me toquei, falei, gente, isso é conteúdo, vai dar pra fazer, sabe? O mesmo Terrifier, quando eu assisti o 2, eu escrevi o roteiro, mas eu joguei fora porque eu acho que você tem que sentir que vai ter um vídeo lá e também
Terrifier, em particular, foi um vídeo que eu fiquei muito feliz com o resultado dele, fiquei feliz que abriu para um público grande, Uhum, mas, pelo jeito que as meninas aparecem no filme e tudo mais, eu fiquei incomodada com esse filme, sabe? Eu gostei uhum. muito dele, mas eu também fiquei incomodada com só ir atrás de mulher, só, tipo, É, tentar matar mulher. Isso é uma coisa né? normal no gênero de terror. Então, eu falei assim: "Ah, eu não quero postar outro vídeo que eu vou postar e vou ficar com um incômodo, uma pulga atrás da orelha", sabe. Então eu falei: "Ah, não quero mais mexer com esse filme não". O 2 ainda, e eu não é uma crítica negativa para o filme, no sentido que, assim, eu acho que o diretor fez tudo que ele fez sentido, sabe. Uhum. Pro serial killer, o que que ele fazia, as motivações dele e tudo mais. Do ursinho Pooh foi gratuito, foi completamente desnecessário. Mas Só queria pegar a imagem do do assassino ursinho Pooh e era isso, né? exato, exato. O Olha, ter tivemos uns problemas técnicos agora, a gente trocou de cenário, a Nath tá em outro cenário agora, mas seguimos com o papo. Vamos seguir com o papo aí. A gente tá falando de algumas vezes a gente não ser tão obrigado. Às vezes tu pode ser obrigado a falar do assunto no momento, mas se tu não tem nada pra dizer, é melhor nem forçar, né? Tu tava falando de Terrify antes desse problema técnico acontecer, né? sim, Que exatamente tu isso. não queria falar do 2 porque tu não sentia que precisava falar, né? Não, eu achei que eu ia ficar incomodada, assim, então eu acho que até tinha coisas bem legais pra falar do filme e tudo mais, mas eu não me conectei tanto com ele, e eu, não queria, sei lá, trazer os meus incômodos, que eu poderia ser um estilo de vídeo também, mas eu prefiro fazer vídeos mais Uhum. leves, sabe, de coisas de assuntos que eu gosto de falar. E como eu gostei do um e é um vídeo legal pro meu canal, eu falei: "Ah, não, é melhor eu só seguir em frente e é isso aí", sabe. Procurar outras coisas, umas coisas divertidas, assim. Sim. Eu fiquei pensando assim que filme de terror ou é muito ruim ou é muito bom, Não tem né? meio termo. Não tem o meio termo. Não tem Sim. meio termo. Porque é um gênero que se expõe a tu sentir alguma coisa, tu sentir É. medo, sentir a atmosfera, sabe? E se o diretor não acerta nisso, se o filme não acerta nisso, vai te perder e vai virar uma bobajada, Fica né? tosco, exato, é difícil mesmo. Eu acho que até existem uns filmes mornos, mas eles, os que são mornos, eles são iguais, sabe, parece que é todo filme de terror Uhum. igual, tem a mesma então você seguiu a fórmula, por isso que ele foi ok. Se a pessoa tenta mudar um pouquinho, alguma coisa assim, cai na tosqueira, ou fica uma coisa muito boa. É realmente bem difícil fazer Uhum. terror. A pessoa tem que ser bem talentosa e ter uma preocupação muito grande em acho que não só escrever o terror, mas filmar o terror deve ser muito difícil, É. sabe. Você passar com os atores e tudo mais. Acho que deve ser um dos gêneros mais complicados de fazer de verdade. Mas deve ser legal um set de É, filmagem de terror, hein. nossa, deve ser muito E todo massa. mundo Muito massa. ensanguentado. Nossa, imagina aquela cena do Kubrick, né? Aquele banho de sangue, aquela onda de sangue Sensacional. no elevador ali, né? Muito divertido. Imagina produzir Aham. aquilo E é um ali, ver aquilo take. ali. É um E é take um só. take. Não sei quantos foram, mas eu imagino que um só deve ter sido isso, porque Se não me engano, só poderia ser um, né? é, por E o causa do Kubrick hotel? era cheio de maneirismos, assim, porque ele queria refilmar várias vezes, vários takes, só pra ter opção. Ele era meio neurótico nisso, mas esse específico, já que ia sujar o cenário, teria que fazer uma vez, né? Então, Nossa, que pressão, hein? imagina. Nossa, muita pressão. Aham. Mas divertidíssimo. É que deve dar, eu não sei, eu acho que um filme de terror deve ser muito legal de participar, menos filme de terror com espírito. Sabe, que tem jogos, que tem invocação, É. porque aí você tá brincando com a realidade, né? Não sei, eu teria um pouco de medo, sabe? Se eu fosse os atores de eu estar chamando alguém aí, tipo, por mais que fosse de mentirinha, eu não teria coragem, não, eu acho. Mas de outros estilos, É que também dizem que também que
o- os diretores e editores, montadores do filme que falam que terror e comédia são os gêneros mais difíceis de tu trabalhar, assim, porque comédia, cara, os dois gêneros, né? A pessoa, tu tem que chegar no extremo, deixar a pessoa com medo, e a comédia é fazer a pessoa rir, né? Que é E bem se difícil você fazer uma erra, pessoa os rir. dois vão pro tosco, né? Tipo, pro Os dois constrangedor. vão pro É tosco. tipo, não tem um meio Exato. termo. É muito 880, é difícil mesmo. E é isso que você falou, é muito subjetivo. Então, é... são dois gêneros bem complicados. E se a pessoa consegue pegar e colocar os dois em um só, pra mim é ótimo. São pessoas bem talentosas que fazem filmes de comédia com terror e dá certo, assim, sabe? Tipo Jordan Peele. Consegue fazer isso de Né? maneira perfeita. Então, é complicado Exato. mesmo, tem que ser uma pessoa especial aí. Mas é. E entrando mais no Terrify, assim, que eu fiquei impressionado com o que o diretor e o criador conseguiu com esse filme, né? Porque é um filme com a história muito tosca, assim, muito tosca, né? Eu não sei o 2, né? Não assisti o 2, mas eu vi o 1 nossa, assim, ele conseguiu ter uma repercussão, assim, incrível, assim, né? Com o orçamento que ele tinha, com a produção que ele tinha. O que tu acha de Terrify na síntese, assim? Meu, eu acho que o Woon, ele já fez um pequeno sucesso, né? Ele tinha feito um. Mas acho que era um sucesso mais cult. Eu já sabia dele porque tem um canal no YouTube que eu assisto que tinha falado dele. E aí eu já tinha assistido. O menino falando do filme, eu não tinha achado tão bom quanto depois eu fui assistir, sabe? Acho que não fez tanto jus, assim. É... E aí, acho que por causa desse borbulhinho das pessoas estarem passando mal no 2, as pessoas É. revisitaram um, e aí o 2 explodiu, e acho que a fama veio por causa do 2. Mas, na minha opinião, é um filme muito bem feito, muito bem feito, pra grana que ele tem, e foi isso que você falou. É uma história tosca? É. Os atores são péssimos, são. Mas é muito bem filmado pra grana que eles tinham. Tem uma preocupação com os planos. Dá pra perceber que teve uma vontade de não fazer uma coisa comum, sabe? A maquiagem é sensacional, que é o próprio diretor que faz, né? Ele é maquiador. Muito, nossa, muito bom, muito foda. Eu lembro que eu vi vários comentários nos meus vídeos falando, nossa, mas é tão falso, não sei o quê. Pra mim, assim, eu sei que repercutiu Nossa. que foi bem verdadeiro. Então eu acredito que não é só a minha opinião, sabe? Que realmente foi uma maquiagem muito bem feita mesmo. E É a melhor coisa do filme, na verdade, é a né? melhor coisa do filme, exato. Não investir Né? tanto em efeitos especiais e tentar investir mais numa coisa real é o que falta muito, né, pra hoje em dia, porque eu acho que pra você fazer efeitos especiais bons, você tem que ter muito dinheiro. Então, achei que foi uma boa aposta, né, na maquiagem. E o ator, né, tipo, O o arte. Art, exato. E o ator que fez o Art antes era outro cara, porque ele fazia curtas, esse diretor. Eu não cheguei a assistir, mas acho que ele fez uns 2 curtas com a história do Art. E uma delas era outro cara, não me lembro por que ele trocou pro ator que é hoje, que eu até esqueci o nome dele. E ele fez um curta, né, com esse cara, e agora fez o filme com ele. Eu acho que, assim, foi uma enorme sacada conseguir esse ator, uma enorme sacada, porque sim, o personagem é carismático, ele foi escrito de maneira carismática, então é a autoria do diretor e roteirista, né? Mas eu acho que é aquilo que você falou, podia cair no tosco. E não que não seja, É. porque as piadas são bobas, e o arte ele é tosco, mas é feito de uma maneira tão carismática e tão e ao mesmo tempo tão sinistra, que você ri dele e ao mesmo tempo você tem medo dele. O ator, assim, foi muito bom, muito bom. E acho que ele é mímico também, né? Ele já performou bastante com arte caricata, então ele já era uma pessoa que sabia se expressar de maneira corporal, porque ele não tem falas, né? Mas é aquela coisa, não adianta nada você ter só um roteiro bom se você não vai encontrar atores bons também, porque isso também pode quebrar Sim. muito o seu filme. Então, eu gostei muito de Terrifier. Eu achei que foi inovador no sentido de que faz tempo que a gente não vê um vilão de terror que
Uhum. chama tanta atenção e que te marca, sabe? Eu sinto que os vilões que a gente tem hoje de slasher são repeteco, é remake, né? Tudo. Eu acho que eu até falo isso no meu vídeo em algum momento. Sim, sim, tu fala isso. Mas eu sinto que o arte exaura uma maldade assim pura, muito palpável, assim, sabe? Tu sente, cara, esse cara é maligno, é um ser maligno É, mesmo, e sabe? Me dá um dá medo, muito. É, realmente. porque você sente no olhar dele. Os outros vilões mais conhecidos têm máscara, né? Então fica uma coisa Uhum. muito, assim, pra imaginação. Ele fica na cara dele realmente que ele é mal, dá medo mesmo, né? Tipo, das expressões que ele E tu faz. faz. E tu vê que ele faz aquilo realmente porque ele é mau, sabe? E ele faz de uma maneira como se fosse uma brincadeira, tipo, destroçar os corpos humanos assim de Aham. uma maneira sinistra, né? Exato, e isso que é pesada. Por isso que a comédia e o terror funcionam tão bem. Porque o terror Uhum, é pra ser uma coisa séria e pesada. E aí você levar de uma uhum, maneira engraçada, parece que fica mais sinistro ainda. E por isso que eu acho que funciona com arte. uhum, Porque talvez a gente vê muito nesses serial killers que eles são sérios, que não sei o que, não sei o que lá. Então eles levam o assunto de maneira muito fria. E aí, se você pega alguém como arte que leva de uma maneira infantil, você fica confuso, porque ele tá levando como uma brincadeira, uma inocência, como se ele não tivesse tanta noção da gravidade do que ele tá fazendo. Então, isso deixa uhum, ele muito mais perigoso, eu não sei, porque, sei lá, da mesma forma que a gente vê um adulto malvado, medo. Uma criança malvada, muito mais medo, porque não é pra criança ser uhum, malvada. Então, o espírito, uhum. quando é criancinha, é muito mais assustador, porque você fala, cara, É, não era pra isso estar acontecendo, sabe? Acho que o choque de contradição, assim, é um negócio que funciona muito bem com ele. Então, realmente. Terrifier é só coisa boa, assim, que eu tenho pra falar. O 2 eu não me identifiquei tanto, mas acho que o 1 foi muito bom. E tem potencial enorme, né, de virar uma franquia. Aí talvez Tem. ser um vilão que a gente vai começar a adorar mais, enfim. Eu acho que talvez Ah, de certa forma ele já é um marco, assim, já né? já tem toda uma fanbase enorme, né. Uhum. Eu acho que ele Sim. só talvez tenha que, não sei, tentar explorar o terror de outras formas. É que eu acho que eu tô um pouco cansada dessa fórmula de um serial killer perseguindo mulheres pra matar, sabe. Tipo, eu queria uma coisa Uhum. diferente, assim, sabe. Não sei, tipo Sim. Hereditário, que tem uma história Uhum. diferente. Enfim, esses filmes de terror que talvez tenha alguma coisinha diferente, assim, sabe. E aí eu acho que falta isso pra Não, ele, total. entendeu. Tu falou sobre repeteco, né? Tipo, é lá atrás, né? O que. Na minha visão, esse foi um dos piores anos de filme de terror, assim. Não sei se tu concorda comigo, De né? Mas 2022? teve um monte de filme de terror ruim, né? Esse ano, né? De 2022, no caso, né? Teve muito. É Mas. porque acho que tá passando por uma teve muito mesmo. Hum, Mas acho que é porque tá passando por um boom, talvez, de terror, e aí tem muita coisa ruim também, por ter boom do assunto, vai aparecer muita coisa ruim, não sei. sim. Porque, a gente repara que alguns gêneros estão em baixa, e o terror foi uma coisa que realmente cresceu muito. É curioso, que eu gostaria de pesquisar mais para entender se tem alguma coisa a ver com a pandemia, por que que a gente Uhum. tá, né, tão interessado no terror. Serial killers foi uma coisa que voltou bastante na Nossa, pandemia voltou muito. também, né. Por que que a humanidade ficou interessada pelo caos? Por causa do que a gente estava vivendo, enfim. Talvez seja uma coisa, mas assim, eu reparei que teve muito terror ruim realmente esse ano, complicado. E o que que tu sente assim que. Porque, assim, tu falou da repetição da fórmula, né? O terror, eu acho que é o gênero também que se prende muito a clichês, né? Muitas vezes, né? Qual tu acha que é a problemática hoje dos filmes de terror, sabe? É o mesmo lance do Terrifier 1 ali, que é um filme antigo, mais ou menos, né? De 10 anos atrás ou não? Agora eu não lembro. Putz, eu acho que Mas 2018 não é tão antigo assim. 2018, É. né? Pensei que era mais antigo. Mas qual é os principais problemas que tu vê assim?
Então, eu acho que eu posso estar falando isso por realmente não assistir muitos filmes, procurar muito filme diferente fora da minha bolha. Eu tenho certeza que deve ter filmes diferentes, sim. É que eu, enfim, por causa da rotina, por causa da vida, eu acabo me prendendo aos filmes que as pessoas falam mais, porque eu tenho mais garantia de não perder tempo Uhum. assistindo uma coisa que não vai ser boa, assim, sabe? Mas pelo que eu vejo, né, dos filmes talvez mais comerciais de terror, eles tentam repetir a fórmula, realmente, Uhum. que não necessariamente estão sendo produzidos os que eu assisti, filmes muito ruins. Tem alguns muito ruins. Mas tem muito filme morno, que é a mesma coisa. E, tipo, sei lá, um filme Uhum. que eu assisti recentemente, Sofia, não é necessariamente um filme Uhum. horrível, mas ele é igual a todos. Todos são exatamente a Uhum. mesma coisa. Tipo, todos têm a mesma história. O Terrifier, eu acho que ele se sobressaiu por causa do marketing que rolou. E se não fosse por isso, porque era um vilão muito carismático. Mas também usou a mesma Aham. fórmula. Eu acho que Sim. falta explorar outros temas, talvez, porque o terror, Uhum. ele brinca muito com, né, o que a gente não entende, os nossos medos. Então, talvez tentar levar o terror pra depressão, pra ansiedade, tipo, conseguir colocar o terror em outros assuntos, sabe? Pra uma coisa, Uhum. talvez, que tenha a ver também com a fase que a gente tá passando, pós-pandemia, sabe? O filme que eu gostei bastante, que Uhum. saiu, acho que ano passado, que foi muito bom de terror, foi Pearl. Uhum. Tô Difícil de ligado, falar. tô ligado. Você assistiu? Não assisti ainda, nem o Não cheguei a X, nem o assistir. Pearl ainda. Tá, tô devendo. O X é legal, mas ele segue aquela fórmula. O Pearl eu gostei Uhum. por quê? Primeiro que ele é feito todo de dia. Então, para você conseguir deixar a Uhum. pessoa tensa de dia, é muito complicado. Segundo que eu É. senti que ele teve... É que eu não consigo explicar, porque alguns filmes, quando eles são muito bons, eu não sei explicar o que eu gosto neles, eu tenho que pesquisar para colocar as minhas ideias no lugar, sabe? Uhum. Mas eu senti que ele trouxe um, um olhar um pouco diferente pro terror, comparado ao Uhum. que a gente tá tendo muito agora, que foi da visão feminina, da menina que está presa na fazenda, que tá presa na forma que a mãe dela quer que ela seja, que tá reprimida sexualmente, e aí ela explode e ela quer fama de todo jeito, ela quer ser conhecida, ela quer ser adorada, que é um assunto que seria totalmente pertinente para hoje, né? Essa necessidade do ser humano de sempre pertencer, de ser amado, de chamar a atenção de alguma forma. E isso aqui colocado numa situação antiga. E aí eu achei que explorou uma coisa diferente no terror, sabe? Então, explorou o Uhum. lado psicológico dela, teve o gore, teve sexo, teve tudo isso que normalmente tem em terror Sim. normal. Mas fez de uma maneira que você sai de lá refletindo. Tipo, você Uhum. simpatiza com a vilã. Tem várias coisas que ela fala dela se sentir diferente. Ela tem um monólogo muito legal, que é 5 minutos da Uhum. atriz só falando sem parar, sem cortes. E é muito bom. É Massa. muito, nossa. Gosto disso. Exato, que tem, ó, tipo, você sabe que teve um esforço ali, sabe? E não é Sim, um sim, monólogo chato, ai, um monólogo pra ganhar o Oscar, sabe? Não foi um negócio. Foi um negócio que fez sim. sentido tudo que ela fala. E aí você simpatiza com ela, e por mais que ela seja a vilã, você vê um lado humanizado, teve um trabalho de não fazer um terror só pra fazer um terror. Vou fazer um filme Uhum. sobre conflitos, sobre crescimento de personagem, uma história diferente, assim, interessante. E aí o terror é o gênero que eu vou usar, sabe? Eu acho que falta isso no Uhum. terror. Porque o que parece que acontece? Eles querem fazer filmes que assustem, filmes que É. dê medo. Mas o terror E só não isso, é né? pra. O terror não é pra Uhum. isso. Isso é uma consequência do. Mas o maior terror sempre é o negócio psicológico que tá. O filme é um Uhum. iceberg, né? A pontinha é o terror, os sustos, o jump scare, o assassino, o espírito, é a pontinha. O terror mesmo é a parte que tá de baixo, sabe? Não sei se você já Uhum. assistiu uma série que chama A Maldição da Residência Hill. Não É uma vi série também, não vi. muito boa.
Tô devendo Isso. nos filmes de terror, série É, de né, é terror, porque é meio tenso, né, admito. assistir sozinho também, eu entendo. Tipo, você tem que ver com outras Tem isso. pessoas, né, senão dá um Eu não tenho medo, só é eu sei desconforto. lá, não quero entrar na energia, ou às vezes eu só não é minha Eu prioridade, assim, entendo. de Assim, gênero. não, total. Não, o filme que você vai falar: "Ai, tô com soninho, vou assistir um filminho antes de". Não dá, Exato, tem que estar exato. no Às clima. vezes, É. Mas exato. A Maldição da Residência Hill é um outro de te uma série de terror que eu achei bem legal, que eu acho que foge um pouco do padrão do que a gente tá acostumado, que o terror mesmo é o caos da família, o que a família passa, esse é o terror. Mas Os espíritos meio hereditário também, exato, né? exatamente. Os Uhum, espíritos é o que faz a história movimentar, entendeu? Mas se não tivesse espírito uhum, lá, daria pra fazer essa história movimentar de outra forma, ela não é a essência, uhum. entendeu? Então, o terror Sim. que é bom é quando você percebe que o que tá te assustando mesmo é a história. Os humanos estão te assustando mais do que, sabe, os espíritos, assim. Então, eu acho que é isso que falta Uhum. pro terror. Ser levado como um gênero respeitado, assim, sabe? É É. um gênero valorizado, que eu acho que isso também influencia nas pessoas que estão fazendo terror. Porque Uhum. talvez a galera veja muito potencial comercial pro terror, porque tá num boom de terror, vai dar dinheiro, por mais que seja Sim. ruim. Se for ruim, melhor ainda, que aí as pessoas vão assistir pra zoar, entendeu? Então tem um potencial Sim. comercial. Mas não tem potencial de ganhar prêmio, não tem potencial de ser mais renomado, de ir pra Oscar, de ir pra não sei o quê, de ir pra não sei o que lá. E aí eu acho que isso limita um pouco as É, o pessoas. Oscar é muito difícil indicar terror. Então, Muito muito difícil. difícil. Eu estava conversando num podcast sobre isso, e acho que alguém falou que deve ter tido, acho que umas 2 indicações de terror na história toda do Oscar, sabe. É. É muito difícil. E aí, não ter a valorização também, eu acho que também limita muito quem vai pro terror dos artistas de o roteirista, diretor, todo esse pessoal, porque é um pouco talvez menos, mais mal visto, sabe. Acho que isso Sim. influencia muito, então, acho que no momento o terror, ele talvez esteja sendo olhado muito com um olhar comercial. Talvez precisava de um olhar mais É sensível verdade. nele. Mas assim, isso eu tô Uhum. falando completamente leiga, porque eu vejo o terror bem da minha bolha, do que tá passando aí, que tá todo mundo comentando. Eu tenho certeza que deve ter uns filmes menos conhecidos em festival, ou enfim, que já estejam fazendo isso que eu tô falando abobrinha, mas que seria interessante mesmo, vamos supor, que eu tô falando isso num olhar de um público mais geral. Uhum. Talvez seja interessante também ver a visão do público mais geral, né, e tentar atingir essa galera e não deixar esses filmes que talvez sejam mais sensíveis num público tão específico e tão fechado, sabe. Por que que esses filmes não chegam pra gente, para o resto do pessoal É. assistir, tipo filmes como Hereditário, sabe. Então, É. acho que falta isso. É que também é uma decisão difícil, né? Porque tu tem que, ao mesmo tempo, atrair público, mas não fazer um repeteco, né? Eu lembrei do. Putz, eu fico muito triste com esse cara, porque ele. Eu amo ele, eu amo esse diretor, só que ele faz aquele tipo de filme que não vai atrair todo mundo, sabe? Que é o Robert Eggers, né? Já viu o Farol? Ai, sei, 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 sei. Não assisti o Pá, o ai, não Farol assisti o é Farol, eu sei genial, que eu cara. tenho É eu genial, sei tu que eu vai tenho que curtir muito, assistir, eu assim. sei que eu tenho. Eu vou amar. E eu gosto de filme que é mais parado e que vai criando tensão e que a estética faz Ah, o parte da Farol é isso. narrativa. Eu já sei tudo sobre esse filme, eu só não assisti. E todo mundo que recomenda, eu já sei basicamente tudo que acontece, mas eu não assisti ainda, eu esqueço de ver ele, eu esqueço. Porque se não tá lá Sim. no meu streaming, isso que é péssimo, né, de É. plataforma de streaming. Se não tá lá na frente, eu não vou assistir, eu não pesquiso mais, sei lá. Tipo, eu fico muito cansada da rotina e não. Daí tu acaba esquecendo, claro, né? Mas, tipo assim, o Farol é isso tudo, sabe? Mas ele tem um problema de atrair um público popular, assim, o Robert Eggers, né? Porque ele fez A Bruxa, O Farol, O Homem do Norte, que foi
maior fracasso dele, mas eu achei esse filme incrível, né? A Bruxa acho que atraiu, Então, talvez tenha sido um pouquinho mais comercial que os outros. Não sei. eu acho que sim, fez mais, entre aspas, sucesso dele, assim, sabe? Porque. Mas eu vi opiniões tipo. Porque também tem isso, né? Porque o público quer. O público que vai assistir terror quer levar susto, quer ficar. Quer os clichês, sabe? E daí eu vi na época quando lançou a Bruxa. Ah, não tem susto. Ah, não, que filme chato, Aham. sabe? Umas coisas assim. Então, é foda, Eu né? acho que isso é culpa. O que que eu acho que acontece muito com vários gêneros de filme, mas principalmente o terror. Principalmente o terror. É o marketing. É. Tipo, o trailer é o primeiro contato que a pessoa vai ter, né, com o filme. E aí você quer vender. Então a produtora sempre vai querer fazer um trailer agitado e que interessante, enfim, que vai prender as pessoas. E aí vão ter produtoras que vão ser mais fiéis ao filme Uhum, e tipo passar aqui, ó, esse filme aqui, ele é mais alternazinho, ele é mais uhum. lento, essa é a vibe dele. E vai ter produtoras que não vão fazer isso, que vão te enganar no trailer e aí você vai assistir só porque elas querem a audiência, não importa se a crítica vai ser boa ou não. Uhum. Só quer que as pessoas vão pro cinema, sabe? E eu já caí nisso em várias vezes, que eu fui assistir um filme de terror achando que ia ser uma coisa e no final não era, É. sabe? Então, acho que talvez isso acontece muito talvez se a pessoa não soubesse, não tivesse visto o trailer, ela ia gostar. Mas aí ela viu um trailer agitado, chegou lá pra assistir A Bruxa, não tem susto. Ai, filme chato. Uhum. Porque ficou esperando o susto que você via no trailer, não sei. Acho que o terror, principalmente, é um dos gêneros que tem que ter muito cuidado pra fazer o trailer. É. Muito, 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 muito mesmo. Não, Assim. e toda hora, né, sai. É que também o trailer tem fórmula, né? E eu acho que. Eu acho que tá sendo quebrada essa forma. Não sei se tu tá reparando nisso, essa fórmula do trailer de. De ação não, né? De filme de herói é sempre a mesma coisa, né? Mas tipo. Principalmente nesses últimos Oscar aí, os Banshees, o Tar, enfim, eles realmente não estão vendendo um trailer tão comercial, tá conseguindo fazer a linha como é o filme mesmo, né? A vibe do filme. Eu acho que eles estão acertando mais Mas a nisso. experiência, É, né, eles exato. vendem a experiência. É muito mais esperto fazer isso, porque você deixa a pessoa intrigado e você não conta nada, né, não Não, tira spoiler. Tá exato. certo mesmo. Porque, nossa, tem tanto trailer que conta a história Nossa, toda, sim, eu acho uma bosta e isso. nossa, é muito ruim, eu fico morrendo de dó dos diretores, dos roteiristas, porque isso o trailer foge muitas vezes, se você não é um diretor fudido, foge do seu controle, não vai ser Uhum. você que vai fazer o trailer, você não vai poder decidir o que vai aparecer. E aí, o trailer pode estragar o seu filme, É. sabe? As pessoas ficarem decepcionadas com ele, seja contando tudo, seja passando uma mensagem errada, ou não divulgando o seu filme suficiente também. Por isso que acho que volta naquilo que a gente tá falando. Audiovisual é muito complicado, porque depende de muita gente. É. Então, várias áreas podem ter feito um trabalho incrível. Se uma área fez um trabalho ruim, pode ser que estrague todo o projeto, sabe? Tem que ter muita confiança em todo mundo, assim mesmo. Realmente, né? Porque tu falou do Terrify, é muito isso, né? O mais importante ali era o vilão, né? Do filme, né? Aham. O slasher, né? Nem sei se é slasher ou monstro, porque ele é meio sobrenatural, mas enfim. Mas é isso, né? Tipo, se fosse qualquer outro ator, não ia dar certo, eu acho. Tinha que ser Não. aquele ator Olha. e eu acho que é isso, né, nas produções. Tu tem que acertar no que tem que acertar. O resto tu pode fazer de uma maneira mais mediana, mas se tu não acertar no essencial, vai dar ruim teu projeto, né? Ah, é porque eu acho que cada história tem um ponto forte, É. assim. Tem história que talvez a história é boa e não tenha ninguém muito principal, então você não precisa de atores absurdos, tipo assim, super talentosos, ou às vezes a história é simples, mas a parte cinematográfica vai ser tão linda que você está vendendo uma experiência, você foca nisso. Ou no arte mesmo, que
carro-chefe deles era, né, o vilão. Uhum. Então tinha que. Se não tivesse acertado esse ator, não, acho que não tinha nem tido dois. Não. Então. Por isso que é bom fazer curta antes. É Ele muito bom fez fazer curta, curta né? antes, pra testar. Eu lembro. Pra você testar o seu ator antes, tá certo? É bem esperto fazer isso. E bom que também ele conseguiu traduzir um curta num longa, porque não é muita gente que consegue. Por mais que a história seja simples, ela se carrega assim, Uhum. sabe? E eu acho que por isso mesmo que eu acho que deu certo, porque ele quis manter a simplicidade no primeiro filme. No segundo ele já causou um pouquinho mais, mas eu acho que para o primeiro filme que não foi ruim também, foi uma causada boa, assim. Mas eu vejo muito curta. Você já viu um curta de terror que é muito conhecido? Ele virou até meme do Lights Out, que a menina Ah, apaga a sim, sim. luz e vê Apaga, liga a acende. luz. Uhum, uhum. E É aparece o só monstro. isso o Sim. curta. E aí ele foi fazer o filme, eu não sei se você chegou a Não assistir. vi, nem sabia que Lançou tinha uns anos filme. atrás. É o mesmo diretor? Então. Aham, mesmo todo mundo. Horrível, muito ruim. Ele tinha uma cena, ele não tinha um filme, Né? entendeu? E aí não conseguiu, ele tinha 3 minutos, ele não conseguiu traduzir em 120 minutos. É que a premissa era tão simples assim, que não tem muito o que explorar, né? De Não, história. exato. Então, não tinha mesmo. Você teria que ter uma história e colocar essa cena, talvez. Mas, realmente, tipo, eu acho que você fazer curta antes do seu filme é uma ótima, ótima ideia pra você testar. Mas não é sempre que, assim, que dá, né, pra fazer, porque é mais um trabalho, mais um gasto a mais que a pessoa Uhum. tem. Mas é uma ótima mesmo testar todo mundo. Não, realmente pra tu testar se funciona e sentir o que funcionou, que tu pode reaproveitar no teu filme, né? No caso desse curta Exatamente. aí, putz, tipo assim, eu lembro, o curta é muito bom, me dá um puta cagaço aquele curta, meu. Muito cagaço, Muito aham. cagaço. Mas, tipo assim, talvez a solução não era fazer um longa, talvez. Eu não vi o filme, né? Mas, tipo, talvez explorar como o monstro funciona através. Sei lá, é muito complexo tu dar uma história muito complicada, muito complexa pra esse curta simples, né? Então, bem difícil mesmo. Dá até dó, né, da pessoa, porque Dá. o que eu acho que deve ter acontecido, o curta estourou, e eu acho que estourou no YouTube também. A pessoa ganhou uma Uhum. puta grana e ganhou proposta. Aí você vai recusar? A É. pessoa não recusou. Só que talvez contratar um roteirista, entendeu? Tipo, deixa pro próximo, entendeu? Ou faz o roteiro, não sei como fala, colaboração de roteiro, Uhum. porque você apostar assim. Realmente, traduzir um negócio pequenininho para um negócio grande. E eu vi ainda um vídeo no YouTube comparando o curta do que eles fizeram no filme. E Uhum. mesmo essa cena é diferente. No curta ela foi mais bem trabalhada e no filme ela foi filmada de maneira diferente e editada de maneira diferente. Uhum. Tu Então, vê. não usaram nada. Assim, foi um caos total, tadinhos. Nossa, que Mas, doido, né? Porque perdeu. Ele teve mais produção, mais orçamento, mas perdeu a essência do negócio, né? exato, exato, Muito exato. doido. Muito doido. Mas isso acontece com muitos filmes, né? Até quando do 1 pro 2 É. ganha dinheiro, aí fica horrível, porque você não ter dinheiro às vezes faz você fazer umas gambiarras boas, né? Uhum. Tipo, então eu acho que se você ganha dinheiro pra fazer as coisas, você ainda tem que continuar com a mentalidade de alguém que não tem nada, sabe? Porque e focar mais na história do que você pode fazer, É. assim, não fazer nada muito mirabolante. É, porque tu tem que saber como investir esse dinheiro, né? Não é só. Sabe? Tu tem que saber investir no que precisa na tua história, né? Pra, no caso desse curta, acrescentar mais coisas, né? É, Deixar sim. mais não sei se não diria complexo, né, mas mais rico, né? Tu falou de Aham. temas, né? Eu acho que os filmes de terror pecam nisso, né? Do que tu tá falando, sabe? Tu tá apresentando a história, sei lá, o Sorria, não sei se conta a história de uma mulher, né? Um Aham. casal.
É umas coisas É, muito é. genéricas, muito básicas. Mas o que tu tá Não, é. contando? Quem são eles, sabe? O que que eles estão Aham. passando, sabe? Eu Qual acho que é o que problema dela? Tipo, o é. que que ela vai ter que superar, É umas sabe? coisas muito básicas que eu acho que tu trouxe isso, né? Que os próximos filmes de terror que saírem poderiam focar nisso, né? Mais nas temáticas que os personagens possam ter, né? Sim, com certeza. E é uma coisa muito básica, assim, é que fica até cansativo e repetitivo de sempre reclamar das mesmas coisas de Né? filme, de ai, não tem construção de personagem, não tem conflito, não sei o quê. Mas querendo ou não, eu tenho a sensação de que assim, todas as histórias, todos os problemas da humanidade já foram feitos, sabe? Uhum. Já tá aí. Tipo, desde a mitologia, todo mundo já sabia como o humano funciona. Agora você tem que, acho que, inovar na forma que você vai fazer. Né? Eu não vejo problema em usar a fórmula funciona por um motivo, sabe. Então você ter jornada de herói, você ter arco de personagem, conflito, tudo isso funciona. Agora, faça isso de uma maneira inovadora, sabe. Então, use a fórmula, só que use ela de maneira diferente, Né? que acho que é isso que falta, sabe. Que as pessoas, sabem o que precisa ter na fórmula, mas elas não sabem desenvolver ela e não sabem usar ela de maneira inovadora, fica sempre a mesma coisa o tempo todo, assim. Mas é. Sim. É isso, traz muito também a produção de conteúdo, né? De tu não reinventar a roda, né? Mas tu trazer algo diferente, o jeito teu de apresentar os temas, as temáticas, né? E é isso que eu aprendi com o Luigi também, né? No curso que eu tô fazendo, que é isso, né? Que tu falando da tua forma, da forma mais natural possível, assim, como tu falaria com um amigo, como tu falaria as coisas que tu gosta realmente, né? Ele falou um negócio legal, né? Quais os assuntos que os teus amigos puxam de ti, assim, normalmente? Porque Aham. isso vai interessar as outras pessoas também, sabe? Porque se tu é conhecido por falar sobre esses assuntos, muito Aham. provavelmente tu vai interessar outras pessoas falando sobre aquele assunto, né? Sim, Então faz isso eu sentido achei isso. interessante, Aham. sabe? É verdade, faz muito sentido isso. E também você consegue, né, testar o que já com seus amigos, o que funciona, o que não funciona, sabe, antes de trazer, assim, pra conteúdo e tudo mais, se você é conhecido por tal coisa. Então tentar explorar isso ainda mais, seus amigos ver o que que funciona, para qual lado funciona melhor ou não e trazer. Mas é interessante isso mesmo. Eu acho que falta, exato, até para filme falta personalidade Falta, pro. falta. Eu vejo, sei lá, esse diretor, é que eu sempre esqueço o nome dele, do Farol. Você sabe que é ele, Robert sabe? Eggers. Porque Uhum, isso, porque ele deixa muito claro, sabe? Outros diretores que deixam muito claro, Wes Anderson, sei lá, uhum. Tarantino, Edgar Wright, tem vários que Greta Gerwig, é difícil de falar o nome dela. Mas enfim, você sabe quem que é, Sim, sabe? sim. E não necessariamente você precisa ficar preso a essa fórmula, você pode fazer coisas diferentes, mas precisa ter uma personalidade lá, sabe. E isso que realmente falta para muito filme, porque, querendo ou não, é difícil culpar as pessoas, porque a gente demora um tempo para encontrar a nossa voz mesmo, sabe. E Uhum. pra longa é um puta trabalho para fazer, então a pessoa não vai encontrar a voz dela no primeiro filme mesmo. Acho que Não. são raros os casos que conseguem. Tem alguns diretores que conseguem, realmente, desde o Tarantino, né? começo. Tarantino, exato, entendeu? Sim. Mas é muito Mas utópico, né? Muito fora. é, exato, eu acho que são casos muito específicos. Ele eu acho que foi realmente o primeiro filme de sempre, né. Uhum. Mas se não, a outra fórmula é você fazendo curta, pra você Sim, entender sim, como que é a sim. sua voz e tals. Mas, eu acho que falta isso pra tudo, né, pra qualquer tipo Uhum. de conteúdo criativo, falta as pessoas colocarem identidade delas, assim. Sim. Porque tá tudo tão igual, né, tá tudo tão parecido e ao mesmo tempo, tem tanta gente diferente que também tem muita opção boa por Uhum. aí. Eu não acho que Verdade. tá só tudo igual, porque muita gente fala: "Ai, o YouTube tá tão cansativo, É. o cinema tá tão cansativo". Não tá, é que eu acho que é conhecido tá cansativo, sabe. Uhum. E por isso que eu falo dos filmes de terror, mas eu não posso dizer com certeza que realmente tá cansativo, às vezes só não tá chegando no público grande, sabe. Sim. E talvez falte isso. Até mesmo para o YouTube, os vídeos que aparecem no Explorar, é tudo igual, tipo, tudo muito Uhum. parecido.
Mas tem um monte de conteúdo legal com canais menores, sabe? Então, eu acho que só não chega nas pessoas, É. talvez. Ou Por as isso pessoas que talvez não procuram tanto, né? porque dá preguiça, Dá tá tão preguiça, fácil. né? Uhum. Exato, tá tão fácil você ir no Explorar, achar um canal no YouTube ou na página de recomendados. Tão fácil abrir o Netflix e ver os filmes que estão recomendados, sabe? Tá facilitando tanto pra gente que a gente tá ficando preguiçoso até pra procurar conteúdo. Nossa, Foda isso faz isso. muito sentido. Faz muito sentido, porque Ah, eu tava numa sensação assim que realmente, pá, tudo igual. Na época que estourou os MesaCast, tudo é MesaCast, tudo é corte de podcast. Mas depois eu vi que, cara, eu que não tô filtrando direito isso aí, né? Porque depois eu fui conhecer o teu canal, fui conhecer outros canais novos, assim, que falam de uma maneira diferente os temas que eu gosto, assim. Então é realmente só explorar e só ver o que a galera tá fazendo mesmo, né? Mas filme tem uma coisa complicada, né? Filme independente de realmente de promover, né? Porque eu até falei com o André Luiz, né? O diretor de cinema, né? Ele fez Tração em outros filmes, mas Tração é um filme mais que ele tá mais promovendo, assim. Que é isso, né? A divulgação é a parte mais complicada de um projeto de cinema, né? Projeto de cinema. É, é bem complicado mesmo. E tudo que você tava falando de você ganhou dinheiro pra fazer a continuação do seu filme, você tem que saber onde investir. É. Se eu fosse a pessoa, eu investia tudo no marketing. Assim, continua Sim. simples, sabe? Faz um roteiro legal, encontra a sua equipe que funcionou no primeiro, investe naquilo que tava precisando, mas não precisa ficar tão grandioso. Eu sinto que alguns filmes sentem que o 2 tem que ser mais grandioso, tem que ser mais É. e mais e mais. Não precisa, às vezes, manter a simplicidade que o pessoal gostou, só que agora com uma pegada diferente, né? Porque tem que ter uma diferença. Investir no marketing. Essa é a parte mais difícil, acho que, de filme. Principalmente filme brasileiro. É É. muito difícil competir com lá fora, muito difícil. Não tem marketing nenhum em cima dos filmes. E aí você chega no cinema, ou a pessoa vai querer assistir o filme da Marvel que ela conhece, um filme do Tom Cruise que ela conhece a cara, ou um filme brasileiro que, sei lá, ela nunca ouviu falar, que ela talvez vai ter uma experiência ruim, vai ser uma aposta, sabe? As pessoas Sim. gostam de repetir marca de comida, tipo, você vai sempre comprar a mesma manteiga, o mesmo leite, o mesmo arroz, o mesmo não sei o quê, você sabe que funciona, sabe? E acho que isso é Aham. pra filme também. Então, é complicado. Aí eu acho que eu estava conversando, isso eu não sabia. Alguém falou em algum podcast que eu participei que os lugares que têm o cinema muito forte, como os Estados Unidos, por algumas décadas, não permitiu filmes estrangeiros, só podia passar, ou tinha uma cota de 90% no cinema, só filme nacional. E aí por isso que cresceu tanto. A gente acha, foi do nada. Não foi. Por É. muito tempo, eles foram bem rigorosos com isso. É que eu não consigo imaginar hoje em dia isso funcionando no Brasil, sabe? Mas precisaria pensar numa alternativa de realmente fazer as pessoas assistirem filme brasileiro. Porque se elas tiverem muita opção de escolher o estrangeiro, elas não vão escolher o brasileiro, Não. sabe? É porque a gente Então, está acostumado, né, a consumir esse tipo de conteúdo, como tu falou, né, mesma manteiga, o mesmo leite, e tem um certo preconceito também com o filme brasileiro, no sentido que eu já ouvi várias vezes isso. Só fala de favela, só fala de pobreza, só fala do Rio de Janeiro, não sei, verdade, só fala de traficante. Mas não, cara, tem vários filmes que falam sobre inúmeros temas brasileiros, é sabe? sério. Então, É, tem várias barreiras que são quebradas, que tem que ser quebradas através do marketing, que é muito complexo, sabe? Tem, exato, mas esse papo, assim, eu escuto de todo mundo mesmo. Mesmo quando eu fui fazer cinema, era só isso que eu escutava também. E, enfim, é exatamente isso. Eu acho que tem que investir no marketing, o dinheiro e na distribuição. É aí que eles tinham que ganhar o público. Eu acho que no Netflix eles estão conseguindo ganhar melhor, porque eles estão fazendo umas coisas mais comerciais assim. Eu sei que minha família toda assistiu Boa Noite, Bom Dia, Verônica.
Aquele também do... Tem uma sériezinha que eu esqueci o nome, mas é uma pegada meio Jogos Vorazes. Todos meus amigos assistiram, fez um enorme sucesso lá fora. Então, acho que o conteúdo brasileiro que tá no Netflix tá conseguindo encontrar o seu público, assim, sabe? Acho que a gente ainda tem muita dificuldade no cinema e podia ter mais no Aham. Netflix também, né? E a Mas Netflix se tornou uma porta de entrada para esses filmes que não conseguem lançar no cinema, né? E lançam no é, streaming e acaba dando muito bom, né? é, exatamente. E eu não sei como que tá. Isso eu tenho bastante curiosidade de saber como que estão os cinemas pós-pandemia. Porque eu reparei que na minha cidade, o cinema aqui na minha cidade sempre foi muito forte. E ele é muito forte também nas sessões cults. Tem, acho que toda quarta-feira, sessão para conversa. Tem também semanas que eles trazem filmes de festival. Vários amigos meus vinham de outras cidades e dormiam na minha casa para poder assistir filme nesse cinema. E é muito bom. E depois da pandemia, eu comecei a reparar que ele tá com muito menos sessões e só dublado. O legendado nem tem mais. Ah, na minha Os filmes cidade que é assim também. acabaram de... E tinha antes legendado, sabe? Tipo, é legal ter as duas opções. Mas só dublado e pouquíssimas sessões. Pânico acabou de sair e tem acho que uma sessão dublada, sabe? Nossa. E aí eu fico com curiosidade. Será que as pessoas desistiram de ir no... Eu nunca vou no cinema mais. É, tipo, muito raro. Eu ia antes, É muito. que o streaming abriu uma oportunidade de. Porque assim, eu assistia quase todos os filmes de herói assim no cinema, quase todos os filmes de herói. Mas eu tô com uma preguiça e sabendo que vai lançar no streaming me dá um caminho de, putz, eu vou assistir depois do É, streaming, sabe? Ou também serve para os outros filmes. Tipo assim, o Pânico agora estreou, sei lá, na Amazon. Não sei de quem é os direitos do Pânico. Mas eu não vou olhar no cinema, sendo que eu posso olhar depois em algum streaming, né? Então isso mudou bastante o jogo, isso né? economiza, né? Né? Também, porque cinema é tão caro. Sim, O cinema é muito eu caro. acho que a tendência é piorar, né? Eu tenho uma visão pessimista, né? Eu acho que o cinema vai se tornar um negócio. Tipo assim, vai ter o espaço do cult, vai ter esse espaço e dos filmes de herói, mas vai se tornar mais valorizado porque tem que se pagar mais pelo gasto que tá tendo, sabe? Uhum. Não sei se tu entendeu a minha lógica, sabe? Entendi, vai ficar mais caro ir no Vai ficar cinema, você mais acha? caro porque vai ter menos pessoas indo e, consequentemente, vai afetar no valor, sabe? Sei lá, minha teoria também. Não, Pode não, ser mesmo. né? Sim, não, pode ser mesmo. Porque a gente já vê, né, que tá... Cinema era uma coisa que eu sempre achava que não É. era, que não ia morrer, sabe? Mas eu acho que vai acabar virando cada vez mais um negócio cult mesmo. E que nem você falou, para coisas específicas de filmes que precisa ser visto no IMAX, assim, sabe? Alguns filmes de Os herói. blockbusters, É, assim, né? exato. Mas os filmes mais comuns, eu acho que vai ficar mais difícil mesmo de aparecer no cinema. Triste, né? Mas, da mesma forma que a É, locadora se foi, e acho que o cinema vai realmente. indo aí um pouquinho só. Mas acho que vai se Mas manter. não vai morrer, eu acho. Não, Não não vai acho morrer. que morre. É, principalmente a parte cult, assim, sabe? Esses cinemas mais independentes, menorzinhos, eu acho que é um programa, né, Não, também. não, totalmente, totalmente. E a gente vai continuar podendo falar sobre daqui uns anos. Ah, não, vai ter Espero, bastante né? assunto, então. Fazer um podcast sobre o fim do cinema. Não, mas o cinema. Nossa, realmente, sobre esse tema, né? Tipo, futuramente, daqui a 30 anos fazendo É, podcast. velhinho, Putz, já, e cabelo aí, branco. lembra quando existia cinema? Pá, Ai, não, que não, nem triste. quero imaginar nisso. Não, muito triste essa realidade também. Não acho que vai existir, não. Mas então tá, Natália. Muito obrigado por aceitar o convite e participar do Abrindo Cabeça. Já falei os temas que eu queria falar contigo e só tenho a agradecer por ter aceitado o convite, por ter falado por horas comigo aí. Então, mas então, esse que é o perigo de me chamar pra podcast, sabe? Sem as pessoas têm que, tipo assim, eu vou fazer a parte 2 que pelo amor de Deus, o lado, eu não sei se você acredita muito em signo, mas assim, eu sou Acredito, geminiana. acredito. E aí, se me der espaço pra falar, eu não vou calar a boca nunca mais. Mas é isso, é assunto gostoso, né? Que flui, então é bom essas conversas. E obrigada Exato. por me Se... chamar. Foi muito bom. Oh,
Eu que agradeço de novo, assim. E, de certa forma, esse podcast teve duas partes, né? Do primeiro cenário e do segundo cenário. Exato, não tem como fugir, né? Eu aparecer vai ter que ter duas partes, não tem como. Realmente em duas partes, assim. Tu É. pode pausar num cenário que tá o sofá no fundo e agora Não, foi tudo planejado pra dar um pouco de dinâmica, entendeu? Pro vídeo ficar mais interativo, dar uma emoção. Sabe aquelas pausas? Aquela- Momento de pausa, assim, Coloca no um cinema. preto e branco, naqueles coloca filmes uma longos. música de tchan, e o preto e branco que vai ter continuação. Negócio meio tenso, assim. Mas muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Imagina. E muito obrigado para você que ouviu ou assistiu até aqui o Abrindo Cabeças Podcast. O Abrindo Cabeças Podcast é um podcast sobre criatividade, tudo que envolve esse meio. Fotografia, filmes, série, criação de conteúdo, podcast, tudo que envolve criatividade tu vai ouvir aqui através de entrevistas, tá certo? Então curta, compartilha, nos segue nas redes sociais. É isso. Até mais e tchau!